Numa situação praticamente desesperadora, precisando da vitória para tentar sonhando com a classificação num grupo muito difícil. O Barbalha não teve sorte nem na composição do grupo, muito menos na tabela de classificação, mas é aquela coisa, é tentar vencer ou vencer hoje o time do Maracanã. Vamos ao Barbalha, com ele, Anderson Luiz. Suas cores carregam no time comandado pelo técnico Márcio Alan está definido e vem com o Fabrício com a camisa de número 1 é o goleiro, na lateral direita com a camisa de número 2 é o Júnior Santos, a dupla de zaga de 3 para Fabrício Itapissuma e 4 para Henrique, na lateral esquerda com a camisa de número 6 é o Davidson, o meio campo de 5 para Roberto, 7 para Renan e 10 para Romário, o ataque de 7 para Matheus Recife, 11 Jacó e 17 Paulo Henrique. Repeteco do time do Barbalha, Raposa Barbaliense, de 1 Fabrício, 2 Júnior Santos, 3 Fabrício Itapissuma, 4 Henrique, 6 Davidson, 5 Roberto, 7 Renan, 10 Romário, 9 Matheus Recife, 11 Jacó e 17 Paulo Henrique. A Raposa vai jogar, queremos mais. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Tá legal, meu querido Anderson Luiz, portanto, definição do time do Barbalha pro jogo de daqui a pouquinho, às 4 da tarde. As duas equipes já fizeram um trabalho de aquecimento, agora retornaram pros vestiários. Daqui a pouco vem de forma oficial, não só a equipe de arbitragem, mas também as duas equipes, o Barbalha e o Maracanã. E por falar num dos representantes da região metropolitana do nosso estado, vamos trazer então a escalação do time visitante. Com ele, Matheus Ferreira, aqui no timaço, o time do Maracanã, Matheus. O Maracanã vem com a seguinte escalação: no gol, 12, Léo Recife. Lateral direita, 26, Rai Cardoso. 3 para Igor Guilherme e 3 para Guilherme. Perdão, 3 para Igor Ribeiro e 13 para Guilherme. 6, Matheus Maranguape. 5, Rogério. 15, Dedê. 17, Testinha. 11, Índio. 22, Vinícius Canidé. E 9, Júnior Mandacaru. Repetindo a escalação do time do Maracanã: 12, Léo Recife. 3, Igor Ribeiro. 13, Guilherme. 26, Rai Cardoso. 6, Matheus Maranguape. 5, Rogério. 15, Dedê. 17, Testinha. 11, Índio. 22, Vinícius Canidé. E 9, Júnior Mandacaru. Eu sou mais Maracanã, o bicolor. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. Estamos juntos pela Vale FM 99,9. Valeu, Matheus Ferreira. A partir de hoje conosco também integrando os quadros do nosso timaço da Vale FM. Seja bem-vindo, Ferreiraço. Agora na função de repórter também nas transmissões aqui do nosso timaço da Vale FM. Nós estamos em nome de Joá Solados, produzindo mais diversos modelos de solados. Joá Solados, os famosos solados do Ribamar, Rua da Independência 221 em Juazeiro. Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil. São mais de 6 mil itens das melhores marcas. Lembrando que a Comercial ZM é concessionária dos produtos Steel. Motel Imperial, novos apartamentos muito mais aconchegantes para momentos marcantes. Motel Imperial no bairro Antônio Vieira. Organização do nosso querido André Lemos. E antes da entrada em campo das duas equipes, vamos conferir também a arbitragem, a equipe de arbitragem para este jogo que começa daqui a pouco entre Barbalha e Maracanã. Fique de olho no apito. Árbitro CBF na Arena Romeirão, Paulo Vitor de Lima. Quem comanda o jogo é o Paulo Vitor de Lima. Assistente 1, John Leno Batista. E assistente 2, Francisco Josivaldo Pereira. Repetindo, quem comanda o jogo é o Paulo Vitor de Lima. Assistente 1, John Leno Batista. E
assistente 2, Francisco Josivaldo Pereira. Muito bem, desejamos aí um bom trabalho à equipe de arbitragem que vai comandar esse jogo, portanto, que começa às 4 da tarde, daqui a aproximadamente 5 minutos. O quarteto de arbitragem já se posiciona ali para entrar em campo, obviamente que aguardando a chegada das duas equipes, tanto do time do Barbalha como também do Maracanã. Os jogadores estão chegando e a gente lamenta porque o estádio Arena Romeirão hoje praticamente vazia. A gente tem aqui algumas dezenas de torcedores que vieram apoiar o time do Barbalha. Barbalha não faz boa campanha, o Barbalha não joga na sua cidade, que é no estádio Minaldão, até tentou durante a semana e não conseguiu. Isso acaba fazendo muita diferença e a gente sabe que a má campanha acaba de alguma forma desmotivando o torcedor barbalhense. Mas as duas equipes já se posicionam para adentrar aqui a Arena Romeirão em Juazeiro do Norte. Vamos então trazer agora opinião no timaço da Vale FM. Ele está chegando para comentar aqui na 99,9. Boa tarde, Demontier. Boa tarde, Marco Valério. Boa tarde, amigos do timaço da Vale FM. Me permita trocar aqui qualquer projeção, perspectiva em relação a esse jogo, Marco, por uma homenagem póstuma. Nesse momento está começando o velório do Dr. Érico Vanderbrulli Matos. Conheci de perto. Há um tempo atrás participei de competições em que estavam por lá Aderson Borges de Carvalho, Luiz Carlos de Lima, Araújo do Verde Vale Hotel, Zé Vicente, tantos outros. E um deles era o Dr. Érico, um dos grandes médicos obstetras e que prestou relevantes serviços na área de saúde aqui, não só a Juazeiro, mas toda a região do Cariri. Aliás, conheço e conheci a sua mãe, Dona Yolanda, que era filha do conde Adolfo Vanderbrulli Matos, que chegou a Juazeiro em 1908, trazido pelo padre Cícero, né? Era um engenheiro de Minas, e um dos filhos que ele aqui deixou, Dona Yolanda, que casou com José Matos Franca, teve vários filhos. E um deles era o Dr. Érico Vanderbrulli Matos. Eu faço aqui essa saudação póstuma, Marco Valério, no momento em que as duas equipes adentram o gramado aqui da Arena Romeirão, com a lembrança de que haverá uma celebração de missa amanhã às 8 horas e logo depois o sepultamento. Inclusive, no princípio, a família Vanderbrulli Matos dividia o jazigo ali no Socorro com o José Marrocos, que foi um dos grandes lutadores pela emancipação política de Juazeiro do Norte. E José Marrocos morreu em 1910, antes mesmo dessa emancipação, e o jazigo era dividido com a família de Vanderbrulli Matos. Lembro até de uma polêmica que houve em meados da década de 80 em relação a uma restauração que foi feita no jazigo de José Marrocos pelas mãos da família Vanderbrulli Matos, enfim. Mas eu deixo aqui, nessa homenagem póstuma, a lembrança de que foram pessoas que trouxeram desenvolvimento, principalmente para Juazeiro do Norte, Marco Valério. A nossa lembrança sentida, a nossa homenagem póstuma ao Dr. Érico Vanderbrulli Matos, um grande médico obstetra que nos deixou esta tarde aqui em Juazeiro do Norte. Nossas condolências a toda a família enlutada. Bom, as duas equipes já perfiladas aqui na Arena Romeirão, execução nesse momento do hino da cidade de Juazeiro do Norte. Daqui a pouco a bola vai rolar para Barbalha e Maracanã. Você vai acompanhar tudo no timaço da Vale FM. Em nome de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço na Praça do Pio 12. Centro Universitário Leão Sampaio. Estude na Unileão, sempre com você, formando grandes profissionais. A
Alain Martelinho de Ouro, o número 1 da região do Cariri, com excelente serviço de pintura e funilaria, eu falei. Alain Martelinho de Ouro, Expresso Guanabara, conforto indo e voltando. E olha, gente, excepcionalmente hoje não teremos apresentação do programa Invasão, porque nós do Timaço da Vale estamos invadindo o horário do nosso querido Jader Guga, mas é bom lembrar que a Vale FM apresentará sim o programa Invasão amanhã às 3 da tarde, logo após o programa da Marleide Duarte. Você vai ficar aqui com o Invasão com o Jader Guga. Pois não, JF? Você falava aí da pouca presença de público da Arena Romeirão, não é diferente da Arena Castelão. O jogo vai começar, Fortaleza e América de Natal, é muito fraca, podemos colocar desta maneira, a presença do torcedor do Fortaleza para acompanhar a estreia do time no Nordestão. Pois é, isso até nos causa uma certa estranheza. O Fortaleza vem em grande fase já há um bom tempo, sempre com grandes públicos, não é, João Filho? Exatamente, sempre mantém uma boa... Pois não, Demotier? Desculpa, João Filho. Há uma equiparação nesse momento, uma coincidência muito grande na média de público do Campeonato Cearense. Estamos em 13 jogos, Marco, com uma média de 5.200 pagantes por partida, muito boa. Porque normalmente com o afunilamento da competição, com jogos, com decisões, semifinais, sempre grandes arrecadações, essa média de público aumenta consideravelmente. Só que com esse formato, e os jogos também são contados para o Campeonato Cearense, o quadrangular da morte contribui para baixar essa média de público. Mas ano passado terminou com 5.200 pagantes a média, e este ano, coincidentemente, no princípio do campeonato, praticamente, nós estamos com essa média de público de 5.200 pagantes. Por exemplo, um jogo como esse vai contribuir para reduzir a média no estadual. É, porque a presença de público realmente é diminuta esta tarde aqui na belíssima Arena Romeirão. O torcedor está guardando dinheiro para o carnaval, né? Talvez você acho até que é principalmente a questão da má fase do Barbalha. Pois não, Anderson? Só um detalhe sobre essa questão. O Barbalha teve muitas dificuldades sobre esse jogo aqui no Romeirão. Principalmente de torno toda a semana. Essa polêmica, jogo no Inaldão, jogo no Romeirão, deixou o torcedor confuso, e também em relação aos ingressos, a confecção dos ingressos. O Barbalha recebeu somente hoje os ingressos da federação e acabou não tendo como vender na própria cidade de Barbalha e fazer modificação específica para ter um número maior de torcedores. Já não se era esperado um grande público aqui na Arena Romeirão, e esses detalhes acabaram atrapalhando cada vez mais a Raposa Barbalhense. Começou! Aonde, JF? A bola já rola na Arena Castelão. Começou a caminhada do Fortaleza no Nordestão e o primeiro adversário é o América de Natal. E começou também a nossa transmissão em áudio no YouTube da Rádio Vale FM, nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Pois não, Demonti? Parece que estão atacando mais nesse lado de cá do que ali, Marco. O gramado ali está desgastado de um lado e do outro também na área do goleiro ali, o que não acontece do lado direito aqui da Arena Romeirão. Veja o castigo no gramado para quem escapa ali pelo setor esquerdo, direito também, indo para a Rua São Paulo, e a área do goleiro. A grama está bem desgastada, apesar de ter um poço profundo aqui na Arena Romeirão e ter chovido, mas há um desgaste ali e é bom que corrijam isso antes que piore a situação. Tá certo, uma informação em nome de Gênesis Solar. Fale com o nosso amigo Luciano Carvalho. Tá cansado de pagar contas absurdas de energia? Gênesis Solar é a solução. 981237956. Saída de bola pro time do Maracanã, que tem um uniforme muito bonito que se assemelha ao Grêmio. À nossa direita, o time do Barbalha, hoje jogando de branco. Rola a bola, começa o jogo aqui na Arena Romeirão. Vale FM. Vale FM. Marco Valério. Estamos juntos pela Vale
FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Time do Maracanã tocando bola no campo de defesa. Vem com o Rogério, toca a bola mais atrás, deixa a bola trabalhada. Quem recebe agora é o zagueirão Guilherme, domina, volta a bola para Rogério. Aqui pela direita, movimenta pelo time visitante, lança a bola na entrada da grande área. A bola vai sobrando em favor do time do Barbalha, que recupera a bola pela primeira vez no jogo. Bola com Davidson, ele toca a bola pelo meio para Roberto, volta no campo de defesa. Começa aqui no sistema defensivo, tocando bola o time do Barbalha, com Fabrício Itapissuma. Toca a bola para Henrique Marinho, ele lança a bola pelo meio, quem recebe é o Roberto Silva. Vem o volante, camisa número 5 do time do Barbalha, tentou uma jogada, perde a posse de bola. Recuperação do time do Maracanã, tá marcada a falta em cima do Testinha, um velho conhecido do torcedor caririense, principalmente do time do Micasa. Já cobrado então a falta pelo time do Maracanã, a bola tocada pelo meio, transa a jogada ali no campo de defesa. Quem recebe agora o jogador que é Dedê, vai tocando bola no campo defensivo ainda, recebeu a bola Igor Ribeiro, lançamento em profundidade para ninguém, ficou fácil ali pro goleiro Fabrício da equipe do Barbalha, mas chegou pela primeira vez o time do Maracanã, hein, Matheus? O Maracanã tentou a primeira vez com o Igor Ribeiro, mas não teve nenhum perigo para a zaga do Barbalha. Defende Léo, é jogo rolando, Marco. Aqui Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer, em nome de Alfa Vidros Vidraçaria, porque na fase mais sofisticada de sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação com a Alfa Vidros Vidraçaria. Também conosco Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados do interior do Ceará. Tem lateral para o time do Maracanã, Rai, esse jogou no Guarani, levantou bola da grande área, fez o toque de cabeça, a bola vai sobrando, tocando, vai entrando, não vale. Até completou ali para dentro do gol a jogada, o atleta do time do Maracanã, mas lance regular, não valeu o gol do time visitante, Matheus Ferreira. Tentativa do Índio, ainda tirou a bola ali meio mascada, né? Mas aí não valeu o gol, é impedimento, Léo Recife na cobrança. Movimenta a bola, portanto, goleirão do Barbalha Fabrício. Movimenta, lança a bola para frente, tentativa de jogada. Vem a bola pelo meio, recupera a bola o time do Barbalha. Lançamento feito da canhota, boa bola boa. Vem ali o jogador Paulo Henrique. Também marcada a condição de impedimento do camisa 17 do Barbalha, em Anderson. Estava um pouco adiantado o Paulo Henrique, atacante da Raposa Barbalense. O árbitro viu, acabou marcando a irregularidade a favor do time do Maracanã. Placar do jogo 0-0 na informação de Novo Rio Veículos. Lembrando que no próximo dia 30 de abril tem Holiday Rock para Lamas do Sucesso e Biquíni Cavadão. Mais um evento da J. Rodrigues Empreendimentos, Padim Produções e Vale FM. Aqui 99,9, a rádio que é tudo que você quer. De segunda a sexta-feira às 18h05 tem programa Vale Esportes. O programa que é referência no rádio esportivo da gente. Aqui toca a bola o time do Maracanã. Levantamento ali pelo meio, recuperação do Barbalha. Fabrício faz o toque, toca a bola na frente, tentava também o Henrique, melhor para o Índio, ganha bem pelo time do Maracanã, tentou uma jogada ali o Testinha, sempre habilidoso, só que tocou errado. Agora a bola acaba saindo, seria para o Rai, é lateral para o time do Barbalha, bem na linha divisória do gramado. Davidson, camisa de número meia dúzia, vai para a cobrança. Aqui Timaço da Vale FM 99,9, oferecimento também de Dourado Joias. Aproveite e revenda joias da Dourados para você ganhar um bom dinheiro. Barbalha tenta a jogada, recuperação do time do Maracanã, bola com Testinha, lançamento na canhota, boa jogada, vem perigosamente o Índio, ele tenta penetrar na grande área, adiantou demais ali o atacante do time visitante, e aí é só tiro de meta para a equipe do Barbalha, Matheus Ferreira. Lançamento para o Índio pela lateral, saiu com bola e tudo no final do campo, infelizmente ele não conseguiu a finalização. É tiro de meta na cobrança o goleiro Fabrício. Aqui Timaço da Vale FM, oferecimento comercial ZM, concessionária dos produtos Steel. Também nosso canal no YouTube, oferecimento pizzaria e hamburgueria Val. Pedidos 98842-9514. Alô LL, um grande abraço, famoso LL, o nosso querido Lorival Leite. Atenção torcedor, confira a hora no Timaço da Vale.
16 horas e 7 minutos aqui na Arena Romeirão, no oferecimento de Novo Rio Chevrolet. Ares Motos traz agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense de Futebol. Primeiro tempo de partida aqui na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. 5 minutos de jogo. Terceira rodada do Campeonato Cearense no placar do Cariri da Sorte, que amanhã tem 10 mil só na chance única. Eu confirmo para você, 0 para o Barbalha, 0 para o Maracanã. A bola tá rolando também, Campeonato Carioca, Taça Guanabara, primeiro tempo, Botafogo e Nova Iguaçu. 0-0 por enquanto. A informação para Casa com Vale FM, Vale FM. Aqui vem o time do Barbalha, toque de cabeça, defesaça do goleiro Léo Recife. Um cabeceio a queima-roupa e que defesa do goleiro do time do Maracanã, hein, Anderson? Foi uma grande defesa de fato do Léo. O Fabrício Itapissuma apareceu sozinho, como uma flecha no meio da defesa do time do Maracanã. Acabou cabeceando muito bem. O Léo estava atento no jogo e jogou a bola para a linha lateral. Segue 0-0 a informação de Baleia Burguês. A grande chance do jogo até agora foi do Barbalha. É que o Léo, goleiro do Maracanã, fez uma defesaça. Incrível uma defesa ali, a queima-roupa do time do Maracanã. Você confere todos os detalhes no Timaço da Vale FM. Em nome de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Também Alain Martelinho de Ouro, o número 1 da região do Cariri. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. 8 lojas para melhor lhe atender. Outras vezes vem para o ataque o time do Maracanã. Bola com Testinha, toca para a Hype da ponta direita, volta a bola pelo meio. A tentativa de jogada chega, brigando, lutando ali o jogador do time do Barbalha. O Jacó, lateral, já cobrado pelo time visitante. A bola vem tocada no campo de defesa, trabalha a jogada, volta a bola pelo meio, deixa a bola trabalhada agora com o Dedê. Dedê se distribui jogada, lança a bola da ponta esquerda, vai pro ataque o time do Maracanã. Vai se mandando ali o zagueirão Guilherme. Ele domina, faz o passe pela canhota, entrega a bola para Matheus Maracanaú, volta a bola pelo meio, outra vez a bola tocada. Time do Maracanã tem saída de 3 sempre. A bola tocada ali pelo meio, vem cortando Davidson pelo time do Barbalha, pois não chamou em forma. O 6, Marco, do Maracanã é Matheus Maranguape. Maranguape, rapaz, Você é misturou pertinho aí de com- Maracanã, mas exatamente. é outra cidade, né? Aliás, pertinho de Maracanaú, me lembra bem aqui o Demontier Tenório. Maracanaú, né, por ali, É tudo com Maranguape, Eusébio, é tudo pertinho de Fortaleza. Vem a bola tocada aqui pelo setor canhoto de defesa do time do Barbalha, lateral que favorece a equipe barbalhense de Monte. Aliás, administrada por um colega comunicador, o Vitor Valim, né, que era da TV Cidade, que pertence ao sogro dele, Miguel Calcaia. Dias, o né? Vitor Valim é prefeito de Calcaia. Calcaia, aliás, Maracanã é o Roberto Pessoa. Está aqui hoje aqui na Arena Romeirão. Mas o Roberto Pessoa está aqui? Vem acompanhar o time? Veio prestigiar a equipe, almoçou com o doutor Raimundo Macedo e agora está aqui prestigiando este evento também, apoiando a Prefeitura de Maracanaú, Demontier, dá um apoio muito grande ao time do Maracanã. É, e o Roberto Pessoa, que recentemente promoveu um encontro de comunicadores aqui da região do Cariri e correligionários seus, uma festa muito boa, ali na Praça do Giradouro. A bola vem tocada pelo time do Barbalha, tentativa, vem para o câmera ataque, buscando a jogada ali o Paulo Henrique, abre jogada pela canhota, bom lance com Davidson, tenta o cruzamento, acha espaço na peça ofensiva, volta a bola para Paulo Henrique, é habilidoso, camisa número 17 do time do Barbalha, o Barbalha precisa da vitória, levantamento na tentativa ali do Matheus, não tem domínio, a bola acaba sendo tocada lateralmente, último toque do jogador de branco, jogador do Barbalha, ela sai lateral para a equipe do Maracanã no campo de defesa. Aqui Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento Só Fumê Service. Investimento para fumê para carros e prédios. Tem película de alta performance. Só Fumê na rua José Marrocos. Casa com material de construção. A casa é sua. Na rua Doutor Mauro Sampaio, no bairro Lagoa Seca. 0-0 o placar do jogo para você ligado no Timaço da Vale FM. Lembrando, de segunda a sexta-feira, às
6 da manhã tem Jornal Nova Manhã, com a apresentação de Jucimar Leite, Alexandre Pedrosa. O Barbalha tenta, bola tocada na grande área, tentativa ali do atacante, camisa número 9, que é o Matheus Recife, tirou a zaga. Bola pela linha lateral, já cobrado o arremesso lateral do time barbalhense, só que devolveu errado. Demontier Tenório, já temos aqui neste primeiro tempo 10 minutos cravados. Lhe agrada a postura do Barbalha, que precisa da vitória mais do que nunca, Demontier? Olha, no momento até que a coisa melhorou, mas até bem pouco tempo, jogo feio, se estabeleceu um tremendo perde-ganha. O Barbalha tinha posse de bola, dava para o Maracanã devolvia, ficava naquela brincadeira para lá e para cá, e nada de objetividade, né? Nada que pudesse levar a perigo de parte a parte. Mas melhorou nos últimos momentos, as equipes se insinuam mais, decidiram sair mais em busca do caminho do gol. E o Barbalha que teve aí, pelo menos, uma chegada com grande perigo. Aliás, eu tenho observado bem o comportamento desse zagueiro Henrique Marinho, um cara que se defende muito bem. No primeiro tempo contra o Fortaleza fez um exuberante jogo e aqui ele já meteu de cabeça, obrigando o Léo Recife fazer uma grande defesa. Mereceu o gol, viu, Marco? Mão de Vaca, churrascaria Mão de Vaca com você no Timaço da Vale. A bola vem tocada pela canhota, olha o raio ali, pegou, só que foi de leve o jogador do time do Barbalha. O árbitro dá lateral a favor do time visitante. O árbitro da partida é o Paulo Vitor de Lima. 0-0 a placar do jogo, 12 minutos do primeiro tempo aqui, Arena Romeirão. Fala, JF. Abraçar um ouvinte de carteirinha do Timaço, o nosso querido Luiz Fidelis, grande nome da nossa música, tá em casa lá no seu sítio, tá bem deitado lá na rede escutando a gente. Grande abraço pro querido Fidelis. Grande Luiz Fidelis, talentosíssimo, competentíssimo, né? De uma capacidade incrível. Grande abraço pro querido amigo Luiz Fidelis. Torcedor do Guarani. É verdade. E autor do hino do Guarani também. E tá torcendo pelo Barbalha hoje. Ele tem uma torcida forte pelo Márcio Alan. Você sabe disso, né, Demontier Tenório? Há um parentesco aí, entre ambos, né? É verdade. Aqui Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Cariri da Sorte Cap. Amanhã pra você no prêmio principal tem uma BMW, uma moto BMW 0 km. Você pode ganhar essa moto com apenas R$3. Ainda dá tempo. Compre o seu Cariri da Sorte. Baixe o aplicativo Cariri da Sorte. Aqui jogo parado, Anderson. Pegaram camisa 9 do time do Barbalha e ele tá ali sentindo dores. Não é, Anderson? Logo no meio campo ali, pegaram o Matheus Recife, ele tentou girar para armar a jogada a favor da Raposa Barbalense e acabou sofrendo a falta. Segue 0-0 o jogo. Marco Valério na informação de Sofumês FC. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Oferecimento produtos Panebom Pão Nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses. Produtos Panebom Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha. Aqui tem falta para o time do Barbalha. Vai movimentar ali o Roberto Silva. E aí, contrariando a lógica, ele tocou a bola para trás, entregando bola com o Henrique. Volta a bola para Roberto. Saída de 3 também ali do time do Barbalha. Os alas bem abertos. Voltou ali também o camisa número 9, o Matheus Recife. Vem o time do Barbalha trabalhando a jogada. Ganha arremesso lateral do outro lado, lado de lá, que favorece a equipe do Barbalha Futebol Clube, que precisa da vitória mais do que nunca nesta partida diante do Maracanã. 0-0 o placar do jogo. Alô, alô, meu amigo Rubens, que é taxista do Cariri Shopping, sempre acompanhando as transmissões do nosso Timaço da Vale FM também. Raimundo William em Caririaçu. Levantamento na grande área, muito forte o lançamento, também já marcada ali a condição de impedimento do atacante do time do Barbalha, hein, Anderson? Na verdade era o camisa de número 2, o Júnior Santos, estava curtindo uma de atacante no setor ofensivo da Raposa Barbalhense e segue 0-0 na informação de Madeireira Beira-Rio. Jucimar mandou um recado aqui, Marco Valério, chamando a atenção para o detalhe, né? De um lado e do outro, Matheus e Anderson, e ele lembrava, a gente tomando cerveja e eles dois nus tomando banho de bica, né? Garotão, meninos, crianças,
hoje estão aqui conosco, né? As crianças também crescem, Demonte. Cresceram Pense nisso. e cresceram muito, né? É verdade, né, Montier Tenório? Atenção, torcedor, confira a hora no Timaço da Vale, em nome de Novo Rio Veículos. Agora 4 da tarde, 18 minutos na 99 Vale FM. Barbalha vem pro time do ataque, boa jogada pela canhota, cruzamento feito para boca do gol, afasta a zaga. Novo cruzamento, quem tirou agora foi ali o Igor Ribeiro. Tenta a jogada ainda, Paulo Henrique tira de qualquer maneira a defesa do time visitante, o time do Maracanã. Conferindo para você agora 4 da tarde, 19 minutos. Ares Motos traz agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense de futebol. Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, 16 minutos do primeiro tempo aqui na terceira rodada do Campeonato Cearense 2024. No placar de Cariri da Sorte, eu confirmo, Barbalha 0, Maracanã também 0. Abertura do Nordestão, primeira rodada, Fortaleza e América de Natal, Náutico e Botafogo da Paraíba também estão empatando, 0-0. A informação para Madeireira, Beira Rio. 99,9 Marco Valério. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos. Em nome de Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto. Loja na Rua São Pedro, do bairro Santa Teresa. Eu disse Motopeças Padre Cícero. Lateral pro time do Maracanã. Raia acionado. Movimenta a jogada. Melhor então para Rogério. Falta em cima dele. A linha divisória do gramado. Tá marcada a falta em favor da equipe que tem um uniforme muito bonito, esse uniforme do time do Maracanã. Você gostou, Demontier Tenório? Gostei, sim. E do time também. Não faz uma boa partida até aqui, viu, Marco? Mas eu tive a oportunidade, inclusive, de ver contra o Ceará. Botou o Ceará na roda na estreia e conseguiu um empate em um tento. O Barbalha está melhor em campo, hein, Marco? É verdade, a opinião de Demontier Tenório. Em nome de Ramagem Couros, a nobreza no couro agregada ao design exclusivo, sempre em sintonia com o que há de mais moderno. Eu falei Ramagem Couros, também Ingazeiras Construções, tudo para a sua obra pelo menor preço, parcelando no cheque ou no cartão. E Dourado Joias, também conosco no Timaço da Vale. Novamente o time do Maracanã toca a bola, vem a bola dominada pelo jogador camisa 3, Igor Ribeiro, movimenta a jogada. Lançou na frente, seria para o Testinha. Testinha, ex-jogador do time do Icasa. Recuperação da equipe do Barbalha. Aliás, o Maracanã, Matheus Ferreira, tem vários jogadores que já passaram por aqui. O Índio jogou do Crato, tem o Dedê, tem o Rogério, que já foi do Icasa, o Testinha. Ou seja, muitas caras conhecidas, né, Matheus? Goleiro Léo também passou por aqui pelo Barbalha, né? Não me engano, pelo Guarani também, né, Anderson? Campeão pelo Guarani, da Fares Lopes. Tem o Patuta no banco, tem o Davi, que foi revelado aqui também. Tem outros jogadores que já fizeram parte aqui do futebol do Cariri. O Davi foi revelado pelo Campo Grande, né? Na época do Campo Grande. Tem o Pio também, que jogou no Ceará, Fortaleza, né? Então é um elenco bem conhecido do Maracanã. Um bom elenco realmente do time do Maracanã, que é vice-líder do seu grupo. Pelo menos começou a rodada desta forma. Lateral do outro lado para a cobrança, então já cobrado arremesso lateral em favor do time do Maracanã. Bola tocada pelo Vinícius. Toca a bola mais atrás, começa tudo de novo. Agora com Dedê. Dedê toca a bola no campo de defesa, na linha divisória do gramado, abriu jogada, toca a bola para Rai, ganha a jogada. Ali vai avançando o lateral do time do Maracanã, perde a posse de bola, pediu uma falta. O árbitro manda seguir o lance. Aqui Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Em nome de ESC Pré-Vestibular e Cursos, que é referência na aprovação em concursos públicos. Quer saber mais? Acesse o site esccursos.com.br. Informações no WhatsApp 999822476. Eu falei ESC Cursos. Alô, é Jair do Carvalho. Alô, dona Sueli, grande abraço, obrigado também pela
pela companhia. Vem a bola tocada para o ataque, o time do Maracanã. Falta marcada. O árbitro paralisa para marcar a falta. E é uma falta que leva a um certo perigo, apesar da distância ali do gol do Fabrício do Barbalha. Hein, meu querido Matheus Ferreira? Falta bem próximo da área, né, Marco? E o Vinícius é perigoso. Tem que ter muita atenção a essa zaga do Barbalha com o Vinícius. Aqui vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer, confirmando para você, 0 para o time do Maracanã, 0 também para o Barbalha. Falta perigosa, é o Testinha que apronta ali para a cobrança, camisa de número 17, vai autorizar o árbitro central do jogo, placar de 0-0 para você ligado no timaço da Vale FM, autorizado o Testinha, partiu, bateu direto pro gol, bateu na zaga, sobrou, bateu, tocou ainda ali no sistema defensivo, a tentativa do Vinícius, a bola vai sobrando, tenta o contra-golpe, agora o time do Barbalha, boa bola, vem descendo o Jacó, leva o Barbalha para o campo de ataque, o Matheus já passou, ele tenta a jogada individual, abriu, bateu pro gol, bate pro gol, ela foi para fora, numa ótima chegada agora do time do Barbalha, hein, Anderson? E bem nas características do Jacó, chamou para dançar o zagueiro do time do Maracanã, limpou para a perna direita, que é a boa, e soltou o canudo, a bola ia no cantinho, o goleiro Léo triscou e ela caprichosamente foi para a linha de fundo. Escanteio a favor do Barbalha. Camisa 17, Paulo Henrique na cobrança, na informação de Madeireira Beira-Rio. Madeireira Beira-Rio, lugar certo para você economizar. Levantamento feito para a boca do gol pelo time do Barbalha. Corta outra vez a zaga do Maracanã. A bola vai sobrando pelo meio, vem tirando de qualquer maneira. Dedê distribui jogada, toca a bola do outro lado para Índio. Tenta o contra-ataque agora o time do Maracanã. Tudo isso para você ligado no timaço da Vale FM. 22 minutos do primeiro tempo, placar de 0-0. Ô Demontia Tenório, será que essa alta temperatura de alguma forma pode prejudicar o rendimento dos atletas, que o pessoal parece que está jogando mais do lado de cá, não é, Demonti? Da sombra. Eu acho que ela não chega a tanto assim, viu, Marco? A ponto de prejudicar o andamento da partida. Por exemplo, nós estamos aqui nesse momento com algo em torno de 31, 32 graus, enfim. Agora, existe uma pressão de parte a parte. O Barbalha está na obrigação do resultado para não ter a confirmação da sua presença no quadrangular da morte. Mas não é menos importante para o Maracanã, porque se ele vence, ele praticamente assegura presença na semifinal da competição. Vai para aquele mata-mata, né? Para buscar uma vaga na semifinal. Ele já garante praticamente uma vaga nas quartas de final. Então são equipes que estão pressionadas. Agora, nesse contexto, muito mais o Barbalha, porque a intenção maior, evidentemente, é a permanência na Série A do Campeonato Cearense. Ou seja, se ele escapole do quadrangular da morte, então, teoricamente, ele está na primeira divisão, vai continuar para o próximo ano. E a gente falando agora há pouco dos jogadores que são do Maracanã e que já atuaram nos times do Cariri, me ocorreu mais um que jogou por aqui, camisa 9, Júnior Mandacaru, era reserva do Icasa no Campeonato Brasileiro da Série D de 2022. Esse treinador não foi não, Marco? O Júnior Cearense, ele teve uma passagem por aqui não, né? Não sei se ele chegou a jogar. Não, o Júnior nunca jogou por aqui não. Vai treinar o Guarani não, né? Como treinador, não. Também não, né? Não. E é um bom treinador, viu? Vem fazendo bons trabalhos nas equipes intermediárias aqui do futebol cearense. Bom, vamos aqui, a bola tocada pela ponta esquerda, vem para o ataque Paulo Henrique, habilidoso atacante do time do Barbalha, tentou uma jogada de cabeça, cortou ali a zaga do Maracanã, a bola vai sobrando no campo de defesa com o Henrique pelo time barbalhense, aqui Vale FM, a rádio que é tudo que você quer, alô você de Barbalha, da área rural, da cidade também, muito obrigado pela companhia, todo mundo ligado no timaço da Vale, levantamento do outro lado, marcaram impedimento que eu sinceramente não vi, viu, Anderson Luiz? Mas estava, viu, Marco? Foi da posição A para B. De fato, camisa de número 3 do Barbalha. O Fabrício estava curtindo uma de lateral ali, tentando pegar as costas do time do Maracanã. No momento que o juiz para o jogo, aquela paradinha técnica para tomar aquela água, conversar os atletas com os técnicos.
O placar do jogo é 0-0 na informação de Alain Martelinho de Ouro. É verdade, já já a gente aproveita para ouvir a opinião de Demontier Tenório. Em nome de Fox, a melhor assistência técnica para o seu celular, também para a casa com material de construção, só Fumer Service. E é claro, no Timaço da Vale FM também tem para você Juá Solados, produzindo os mais diversos modelos de solados. Alô, meu amigo Ribamar, um grande abraço, obrigado também pela companhia. O jogo para lá, o narrador também para aqui, Demontier Tenório. E você comenta neste intervalo técnico, este 0-0 de Barbalha e Maracanã. E até aproveitar aqui para mandar um abraço pro Pelado, tá ouvindo a gente, acho que tá lá no Crato, não sei se está ainda aqui nas Casas Bahia, e também meu amigo Wilson, que foi funcionário do Anjo da Guarda aqui em Juazeiro do Norte. Um abraço aí para os dois, obrigado pela audiência. Olha, a disposição do time do Barbalha, ela se justifica por essa circunstância que eu já coloquei aqui. Em pelo menos 2 oportunidades, o Barbalha demonstrou a vontade de encontrar da forma mais racional, da forma mais prática possível, o gol. E isso foi sendo buscado pouco a pouco, né? Numa maneira, eu diria até, de trabalhar essa bola com maior eficiência, jogadas tanto pelo lado direito quanto pelo esquerdo, que são opções, e que o time do Barbalha chegou em 2 oportunidades, mas nessas 2 foi exatamente pelo lado, escapadas pelo lado direito. Na primeira, aos 7 minutos, o Henrique Marinho, num chuveirinho na área, obrigou o goleiro Léo Recife a fazer uma grande defesa, e aos 21 minutos, o Jacó, numa jogada individual, até reclamado pelos companheiros, porque ele poderia ter sido mais altruísta, não o foi, e preferiu arriscar após a sua bela jogada individual, chutou para fora. 2 boas oportunidades para o time do Barbalha. Vamos ver se melhora, se muda alguma coisa nas equipes, depois dessa conversa, nessa paradinha, para as observações do técnico também, Marco Valério. Tá legal, Demontier Tenório aqui no Timaço da Vale FM, reiniciada a partida aqui na Arena Romeirão, 27 minutos do primeiro tempo, 0 para o Barbalha, 0 também para o time do Maracanã. Levantamento feito pelo setor de meia direita, vem para o quebra-ataque ali, o Índio faz o passe, toca a bola na direita para Rai, tenta o cruzamento, chegou fechando ali a passagem, o camisa de número 4 do Barbalha, o Henrique Marinho, então é lateral para a equipe do Maracanã, aqui pela direita para a cobrança, o próprio Rai, levantamento na grande área, cortou outra vez Henrique, a bola vai sobrando pelo meio, já marcada a falta de ataque, jogo tá parado, marcada a falta ali em favor do time do Barbalha no campo de defesa, meu querido Matheus Ferreira, o Ferreiraço. Tentativa pela lateral, Rai Cardoso após a cobrança, e o Dedê tentou ali a dividida, acabou fazendo a falta, é falta para o Barbalha que já foi cobrada. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento Motel Amoarama em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo do centro, ao lado da rodoviária. Reservas 8533048900. Time do Barbalha aperta, mas sai bem ali do campo de defesa o Maracanã. A bola tocada com o jogador que é o Guilherme, tocando bola do outro lado para Matheus. Volta a bola pelo meio para Rogério, movimenta bem a jogada. Time do Maracanã domina bem ali na saída de bola com Rogério. Abrindo jogada pela direita com Igor Ribeiro, um dos 3 zagueiros do time do Maracanã, que vai empatando 0-0 o campeonato cearense para você no Timaço da Vale FM. Lembrando nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Para você pedir a sua pizza deliciosa, sabadão, combina com pizza. 98842-9514. Pizzaria e Hamburgueria Oval. Dedê trabalha a bola pelo time do Maracanã, aperta ali o atacante barbalhense, o árbitro já paralisou e marcou a falta. Não tá com muita pressa esse time do Maracanã não, né, meu querido Anderson Luiz? A gente percebe ali para cobrança de falta, parece que o time tá jogando ali na maciota a partida até agora, Anderson. O placar
de empate é meio que favorável para o time do Maracanã, que vem muito bem na competição. Já sofreu a falta, já cobrou. Segue 0-0 na informação de Engazeiras Construções. E veio outra vez o time do Barbalha tentando a jogada pelo meio, tenta a recuperação ali. O atleta que é o Renan, domina, movimenta, faz o passe, vai mexendo ali no ataque do time do Barbalha. Agora toca para da frente, buscando a chegada do Romário. Brigou por ela, outra vez a bola vem pelo meio. Tentativa de jogada ali buscando o jogador Roberto. O árbitro já paralisa, marca falta em favor da equipe do Barbalha no setor de meio campo. Aqui Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Atenção, torcedor, confira a hora. Em nome de Novo Rio Veículos. 4 da tarde, 32 minutos na terra abençoada pelo Padre Cícero Romão Batista. Aris Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense de Futebol. Arena Romeirão, 30 minutos do primeiro tempo. Campeonato Cearense, terceira rodada. No placar do Cariri da Sorte, com 30 minutos e bola rolando. 0 para o Barbalha, 0 para o Maracanã. Primeiro tempo também na Arena Castelão. Fortaleza e América de Natal, por enquanto, na abertura do Nordestão, empatam pelo placar de 0-0. A informação para Casa Com. Vale FM. Vale FM, Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM. Lembrando, de segunda a sexta-feira, às 12 horas, tem o tradicional Jornal Meio-Dia aqui da Vale FM. Estou com você e toda a nossa equipe de jornalismo. Barbalha tenta vir para o câmera ataque. Bola com Romário, abriu jogada pela direita com Júnior Santos. Ele vai levando a bola para a peça ofensiva. Tentou devolver ali para o Romário. Aí o passe saiu errado. O último passe é que o Barbalha realmente não está acertando, não é, Demontier Tenório? Precisa trabalhar essa bola não só com maior eficiência, mas sobretudo com tranquilidade. Me parece que ocorre vez por outra uma afobação por parte dos jogadores, né? Agora há pouco eu falei, o próprio Jacó, ele poderia ter sido mais altruísta. Tinha um companheiro na cara do gol, frente a frente com o goleiro, sozinho, e não estava impedido, já que um companheiro dele, aliás, o zagueiro, acompanhou a jogada do Jacó após ser fintado. E o atacante ali do Barbalha, ele ficou um pouco mais atrás. Estava sem marcação, na cara do gol. Poderia ter servido ao companheiro, não o fez, arriscou. De qualquer maneira, não leva a culpa em nada, porque ele fez uma jogada individual belíssima, né? E isso conforta o jogador e faz com que ele se sinta cada vez mais animado. Mas, sobretudo, o time do Barbalha precisa ter muita tranquilidade no que se relacione à produção dessas jogadas para que esse gol possa sair de uma maneira mais tranquila, viu, Marco? Tá certo, opinião de Demontier Tenório aqui na Vale FM. O jogo vai ser reiniciado e o técnico do Barbalha, Márcio Alan, ali passou algumas instruções para o zagueiro camisa 4, Henrique Marinho, um dos principais jogadores do time do Barbalha nesse começo de campeonato, que não é bom do time barbalhense, mas pelo menos ele vem se sobressaindo até agora na competição. Aqui o time do Maracanã toca a bola, levantamento pela direita, deixando a bola trabalhada com o jogador que é o Igor Ribeiro, abriu jogada pela ponta direita, movimenta a jogada, levantamento feito ali pelo meio, tentando chegar, Matheus ganha bem pelo time barbalhense, disputa de jogada pelo alto, Roberto perde a posse de bola, tentou também por ali o jogador do time do Maracanã, que tentava jogar do Dedé, mas a bola já ficou do outro lado, em favor do time visitante, levantamento feito pelo Guilherme, abriu jogada pela ponta esquerda, muito forte o lançamento, aí só tiro de meta em favor da equipe do Barbalha. Aqui Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento de Madeireira Beira Rio, lugar certo para você economizar. ESC Pré-Vestibular e Cursos. Acesse o site www.esccursos.com.br. Trabalhamos também em nome de Motopeças Padre Cícero, melhor para a sua moto. Motopeças Padre Cícero, no bairro Santa Teresa, e produtos Pan
Sonebom Pão Nosso. 33 minutos e 30. Primeiro tempo de jogo, Arena Romeirão. 0 para o Barbalha, 0 também para o time do Maracanã. Todo mundo ligado no timaço da Vale. E agora o árbitro vai dar uma conferida na bola. É isso? A bola tá murcha por aí, meu querido Anderson Luiz. Fato, viu, Marco? O árbitro conferiu, os jogadores do time do Maracanã acabaram recuperando e o árbitro vai trocar a bola do jogo. A bola tá fofa, viu, Marcolé? Tá murcha. Tá certo, tá fofinha, a gorduchinha tá bem fofinha, né? Mas tá murchando, não é isso, Anderson? Aqui a bola tocada pelo time do Maracanã, abriu jogada pela direita, bola com Rai, tenta a jogada, puxa a bola pelo meio, entrega a bola, distribui jogada na peça ofensiva, vem outra vez o time do Maracanã por o campo de ataque, tentava o Vinícius, antecipação da zaga do Barbalha, Jacó tentava por ali, é um atleta habilidoso, só que ele saiu aí atropelando todo mundo, o árbitro deu falta a favor do time do Barbalha. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. Para você ligado no timaço da Vale FM, 4 da tarde, 37 minutos, 4h37 aqui na Arena Romeirão, Campeonato Cearense. Conferindo o futebol com muito mais emoção na Vale FM. Motopeças Padre Cícero e também Ares Motos trazem agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense. Arena Romeirão, primeiro tempo de partida, 35 minutos do primeiro tempo, no placar do Campeonato Cearense, terceira rodada, fase classificatória, Barbalha e Maracanã, 0-0. 0-0 também para Botafogo em Nova Iguaçu, tá acabando o primeiro tempo, o Campeonato Carioca, Taça Guanabara, a informação para Casacom e Madeireira Beira Rio. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Marco Valério. Aqui Vale FM 99,9, lembrando o nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, lá no YouTube estamos também com a transmissão em áudio aqui do nosso timaço da Vale FM, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval. E lembrando que excepcionalmente hoje não estamos apresentando o programa Invasão com Jader Guga, em função da transmissão do futebol. Jader Guga apresentará o programa Invasão amanhã às 3 da tarde, logo após o programa da Marleide Duarte. Então amanhã de meio-dia às 3 tem a Marleide Duarte e de 3 às 6 tem o nosso querido Jader Guga, o Gugaço. Gol aonde, JF? Saiu o primeiro gol do Nordestão e saiu lá nos aflitos, o Botafogo da Paraíba. O Belo faz 1-0 no Náutico. Tá certo, meu querido JF. Informação para Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri. Também para Comercial ZM. Alô, alô, André Lemos. Grande abraço, grande desportista André Lemos, também ligado no timaço da Vale. Aqui é falta pro time do Maracanã. Prepara-se para a cobrança, Testinha. Levantamento feito para a boca do gol. Bola pelo alto, corta bem ali do peito. Ali o jogador do time do Barbalha. A bola vai sobrando. Júnior Santos domina. Ele que é um lateral com características ofensivas. Toca a bola para o campo de ataque com Romário. Demorou demais o Romário. Perde a posse de bola, mesmo assim recupera a bola o time do Barbalha. Lançamento feito da canhota, quem sabe agora? Não é agora. Anderson Luiz. Por que não é agora, Anderson? Na minha opinião, porque o árbitro errou. Pra mim não estava impedimento o Jacozinho, pelo menos no meu ângulo, ele não deu pra ver esse impedimento do Jacozinho, que dominou a bola com plenas condições de fazer o gol para a Raposa Barbalhense. Acabou sendo marcado o impedimento a favor do Maracanã. Segue 0-0 na informação de Casacom. Mas estava, viu, Anderson? Tava porque tem um detalhe que deve ser acrescentado, Marco. Você já ouviu falar naquela história da linha burra, né? Que é muito praticada no futebol. O Maracanã está fazendo isso com muita eficiência. Então é uma linha inteligente. É porque, na verdade, há uma combinação perfeita. Na hora que se prepara para lançar e o atacante escapa, os caras abrem e deixam impedimento. E a bola não pode mais voltar.
ao pé de quem lançou. Então já é a terceira vez nessa situação, principalmente do lado direito, eles estão conseguindo deixar quase sempre impedidos tanto o Júnior Santos quanto o Jacó. E agora pelo lado esquerdo, novamente, na chamada linha burra, deixando os atacantes do Barbalha impedidos. Demontier Tenório do Timaço da Vale. Oferecimento Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados do interior cearense. Olha a falta pro time do Maracanã. Levantamento feito para a boca do gol, pelo alto, toque de cabeça, a bola vai sobrando, batida pro gol. Defesaça do goleiro Fabrício. Tirou com o pé ali o que seria o gol do camisa 9, Júnior Mandacaru. Que defesa do Fabrício agora, hein, Anderson? Aliás, Matheus Ferreira. O 6, Matheus Maraguape, lançou na área. O Júnior Mandacaru quase faz o gol com a defesa do Fabrício. É escanteio. Agora tá difícil para saber quem vai cobrar. É o Testinha, deixou pro Matheus, levantou pra boca do gol, chegou tirando ali a zaga, de qualquer maneira o goleirão toca na bola, foi falta ali do Rai, o árbitro paralisa, marca a falta, Demontier Tenório, 40 minutos do primeiro tempo, quem tá melhor no jogo ou não tem essa de melhor, nem um time tá sendo dominado, Demontier? Olha, se você levar em consideração que aos 40 minutos o Maracanã chegou pela primeira vez naquilo que a gente considera uma chance real de gol, claramente, e o Barbalha já teve duas grandes oportunidades. Está vendo aí a história que eu acabei de te falar, Marco? A linha burra do Maracanã, ela funciona inteligente, bem. Demontier. Não, mas eu poderia considerar burro o quê? O atacante? Não, porque Burra é quando erra. ele se antecipa a jogada sem que o cara tenha lançado. No que ele corre, o Maracanã para e ele fica impedido. Eu acho que isso aí já é a quinta vez que os atacantes do Barbalha estão em impedimento, exatamente nessa combinação da zaga. Sai e o cara fica impedido e recebe a bola e nenhuma dificuldade. Como é que o zagueiro diz, Demontier? Sai. Combinado. Isso é de quem jogou muita bola quando então, era novo, viu? Quando eles saem que avança, basta dar um passo, porque já deixa o cara que está na mesma linha praticamente impedido. E aí o Maracanã tem conquistado a bola de graça nessa situação, porque com impedimento o Maracanã retoma a bola, evidente. Opinião de Demontier Tenório, que jogou muita bola. Aqui tem falta, mais uma vez o Matheus para a cobrança, entrega a bola pelo meio, deixa a bola para Rogério, pelo time do Maracanã, lança a bola para a Testinha, briga por ela. Melhor agora para o time do Barbalha, domina, vem para o campo de ataque, tentou ali o camisa 17, Paulo Henrique, que estava bem no comecinho da partida e subiu do jogo. Matheus Maranguape tenta a jogada, lançamento feito do outro lado, a bola acaba saindo lateral em favor da equipe do Maracanã. O próprio Matheus para a cobrança, Índio nas proximidades, ele prefere o toque na tentativa do Vinícius, volta a bola pelo meio, é falta agora na entrada da grande área, falta pro Maracanã, é uma falta perigosa e pintou o primeiro cartão amarelo. Se pintou o cartão, Madeireira Beira Rio na informação, Matheus. Amarelou para o Matheus Recife do Barbalha, que fez a falta para o time do Maracanã. Logo, entrada da área é falta perigosa, Marco. Vejamos aí, observando quem vai para a cobrança. É o Testinha mesmo, camisa de número 17. Autorizado pelo árbitro? Ainda não, porque o árbitro conversa ali com jogadores do time do Barbalha. Esse camisa 9 do Barbalha é muito vontadoso, o Matheus Recife, mas o cara saiu lá do ataque para fazer uma falta dura, recebeu o primeiro cartão amarelo deste primeiro tempo. Matheus Maraguape tá na cobrança ali também. Eu acho que ali tá mais pro Matheus, viu? O seu xará tá ali posicionado para a cobrança, Ferreiraço. Tudo isso para você ligado no Timaço da Vale FM. Oferecimento Gênesis Solar. Fale com meu amigo Luciano Carvalho. Autorizado para a cobrança, então, Testinha de um lado, Matheus do outro. E todo o time do Barbalho do campo de defesa autoriza o árbitro da partida, partiu. É o Testinha, bate pro gol, ela foi para fora. Passando à esquerda do goleiro Fabrício. Até que ameaçou um pouquinho, mas não levou tanto perigo assim não, né, Ferraz? Não. Foi embaixo,
Marco, não teve muita oportunidade de fazer o gol, foi pelo lado esquerdo do goleiro Fabrício, é tiro de meta para o Barbalha. Aqui vale FM 99,9, oferecimento de Joá Solados, os conhecidos gelados do seu Ribamar, os mais diversos modelos e solados na Rua da Independência. Conosco também no timaço da Vale FM Guanabara, Expresso Guanabara, conforto indo e voltando, pega o Guanabara e vem. Centro Universitário Leão Sampaio, olha o Barbalha chegando, a batida, a defesa do goleiro Léo, na chegada do Júnior Santos. Insistiu outra vez o tiro do Barbalha, falta lá do outro lado, mas que gol perdeu ali o Júnior Santos no início da jogada, hein, Anderson Luiz? Aí ficou cara a cara com o Léo Júnior Santos. Chutou em cima do excelente goleiro do time do Maracanã. Na sequência, o jogador do Barbalha acabou sofrendo a falta e pintou o cartão. Se pintou o cartão, Madeireira Beira Rio na informação. Camisa de número 17 da equipe do Maracanã. Testinha, viu, Marco? Agora que goleiro esse Léo, hein? Que a gente já conhece muito bem, passou no Guarani, passou no Barbalha, né? Passou em várias equipes, no Caucaia também, goleiraço Léo, ali agora no time do Maracanã. Pois não, Ferreiraço? 2 minutos de acréscimo. Tá certo, estamos com 45 cravados, vamos até 47. É falta pro time do Barbalha, quem sabe agora um gol no finalzinho, que seria ótimo pro time barbalhense. Júnior Santos para a cobrança, também o Jacó bateu pro gol, ela passa e foi para fora, desvio do goleiro, mais uma grande defesa do goleiro do Maracanã, viu, Anderson? Ela tinha endereço, viu, Marco? Ela ia lá no cantinho do goleirão Léo, acabou triscando na bola, jogando a bola para a linha de fundo. Mais um escanteio para a equipe da Raposa Barbalhense, aqui pela ponta direita. O placar do jogo segue 0-0 na informação de Novo Rio Veículos. Em nome também de Alfa Vidros Vidraçaria, Avenida Plácido Aderaldo Castelo. Quanta demora para a cobrança desse escanteio, rapaz? For por um lado, vão para o outro agora. Conosco também Alain Martelinho de Ouro, o número 1 do Cariri e Baleia Burger. JF, você sabe qual é o número para pedir o Baleia? 988-380548. Você tá de olho aberto ou olho fechado? Fechado. Tá certo. Sabe tudo esse JF. Aqui falta cobrada no escanteio. Paulo Henrique no levantamento de bola. Corta bem a zaga do time do Maracanã. Vem tirando a zaga. A bola vai sobrando para Rai. Brigou pela posse de bola. Antecipação do time do Barbalha. Bola tocada pela linha lateral. É fim de papo. Trila o apito árbitro da partida. O senhor Paulo Vitor de Lima. E aos 47 ele termina o primeiro tempo. 0 para o time do Barbalha, 0 também para a equipe do Maracanã. Barbalha vai conquistando o seu primeiro ponto na competição, mas ainda é pouco. O time do Barbalha precisa da vitória. Eu volto já já para o segundo tempo de partida. Vem aí o intervalo show do timaço da Vale. Com ele, o especialista do assunto, João Filho. Fala, JF. Bom, e como diz o nosso querido Los Pedes, é hora do recreio. 0 para o Barbalha, 0 para o Maracanã. Resultado terrível para as pretensões do Barbalha de seguir adiante aí para a próxima fase do campeonato estadual da primeira divisão. Meu querido Anderson Luiz, Matheus Ferreira, conexão com vocês aí no gramado da Arena Romeirão. Fala, Anderson, fala, Matheus. O Márcio não tá saindo nada bem aqui com os jogadores do time do Barbalha. Saiu um pouco irritado o técnico do time do Barbalha, da Raposa Barbalhense. Deve ter bronca agora no intervalo pro pessoal do Barbalha, viu, João Filho? Matheus Ferreira, alguém do Maracanã quer se pronunciar nesse intervalo? Nesse momento não, o JF, todos estão na direção já do vestiário. O treinador Júnior Cearense conversa agora com os reservas que estão treinando aqui no intervalo do jogo. Ele vai ficar por aqui. João Filho! Vou tentar aqui com ele. Fala, grande Anderson Luiz. Deixa eu falar rapidinho aqui com o Jacozinho. Jacozinho, no primeiro tempo o time até criou, mas não conseguiu reverter essas situações em gols, né? Boa tarde. Está sendo um jogo muito bom. Está sendo um jogo difícil enfrentar a equipe do Maracanã. Tivemos várias finalizações e acabou o goleiro Léo pegando, né? Mas se Deus quiser no segundo tempo vamos finalizar mais e fazer o gol.
É uma orientação do Márcio, essa jogada individual sua, às vezes preferir chutar no gol, ou você está optando mesmo dentro do campo? Assim, a orientação dele, ele manda ir pra cima dos caras, sou um atacante muito rápido e é isso que eu tô fazendo. Tá aí, as palavras do Jacozinho, último jogador do Barbalha aqui dentro do gramado da arena, viu, João Filho? Bom, então, ponto final no primeiro tempo, intervalo de partida, nosso querido Matheus Ferreira. Fala, Matheus! Só pegar aqui a fala do Júnior. Marcando individual, a gente tem que fazer. Júnior, sua expectativa para o jogo nesse primeiro tempo, como foi a sua análise relacionada a isso? Olha, a gente jogou o jogo que o Barbalha queria, né? A gente tem que envolver um pouco mais, a nossa equipe não é só isso, né? E a gente espera agora corrigir no intervalo para que a gente possa ter força, movimentação, tudo que a gente precisa para buscar o resultado positivo. Obrigado, Júnior. JF. Maravilha, então. Matheus Ferreira e Anderson Luiz que voltam daqui a pouco com mais informações do gramado da Arena Romeirão. Por enquanto, 0 Barbalha, 0 para o Maracanã. Esse jogo é válido pela terceira rodada, é a penúltima partida, pois o último compromisso desta rodada será amanhã às 16h30 no Presidente Vargas, em Fortaleza. O jogo do Floresta contra a equipe do Horizonte. Paradinha rápida, 4 da tarde, mais 53 minutos. O Timaço volta já. Vale FM, Vale FM. Pense nisso. O pensamento positivo pode até não mudar tudo, mas ele te faz acreditar que você pode ser o agente de transformação da sua vida. Pense nisso. Um toque da Vale FM para você. Em abril, a Vale FM promove Holiday Rock, o evento que vai reunir duas das maiores bandas do rock Brasil, Biquíni Cavadão e os Paralamas do Sucesso. Holiday Rock, 30 de abril no Praia Parque, em Juazeiro do Norte. Participação: Rafael D'Angelo e Banda Alquimia. Vendas iniciadas na Virtual Ticket. Holiday Rock, com Biquíni Cavadão e os Paralamas do Sucesso. Apoio: Farmácias Fernandes, presente em todos os momentos. Job, roupas profissionais, vestindo sua empresa com qualidade. Casa da Gente Tecidos, onde você se sente em casa. Magno Pedro Empreendimentos Imobiliários, há mais de 10 anos, liderando o mercado no Cariri. E Agência MM Digital, o seu sucesso digital começa aqui. O carnaval tá chegando e com a Guanabara você não fica de fora da folia. Garanta já sua passagem pelo site viagemguanabara.com.br ou pelo aplicativo Viagem Guanabara, com toda a conveniência, segurança e praticidade para o seu carnaval chegar com tudo. E o melhor, pague em até 10 vezes sem juros. Garanta já seu lugar na folia. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem pro carnaval. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Dá pra ver na cidade em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação, obras que a gente não esquece. Um governo que não se faz só, um jejum no Juaforró. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais trabalho e oportunidade pra morar, trabalhar e visitar. Bem-estar em toda a cidade. Juazeiro do Norte agora tem mais rotina
junto com o povo, assim o melhor está por vir. Prefeitura de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Vem com a gente, vem que agora tem! O Cariri da Sorte desta semana tá bem baratinho, só R$3. São 50 mil reais em prêmios pra você. 20 mil reais só no Giro da Sorte. Isso mesmo, são 50 giros de R$400. E não para por aí, tem uma moto BMW 310R no prêmio especial. Já pensou você de moto BMW? E por apenas R$3? É sensacional. Tá esperando o quê? Compre já o seu pelo aplicativo ou com nossos vendedores e coloque essa moto BMW na sua garagem. E o título é dupla chance. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Vale FM, Vale FM. De volta na Vale FM, faltando 2 minutos para as 17 horas. Intervalo de partida, 0 para o Barbalha, 0 para o Maracanã. É hora de opinião. E opinião é com essa fera aqui, ó. Demontier Tenório, Barbalha e Maracanã corresponderam às suas expectativas nesse primeiro tempo? Abraço pra você, filho. Outro querido, um grande abraço pra você, João Filho. Eu acho que ao Barbalha não faltou entrega. Isso é fato. Isso é algo assim que a gente tem que reconhecer. Me parece até, João Filho, que é o melhor primeiro tempo do Barbalha na competição. Nós tivemos aquele jogo, por exemplo, o da estreia que ele perdeu para o Caucaia por 2-1, inclusive esteve à frente no placar. Sim. Né? E depois permitiu a virada, um apagão, 2 falhas na saída de bola, e o Barbalha acabou perdendo para a equipe do Caucaia. Veio jogar aqui contra o Fortaleza, uma das melhores equipes que a gente já conhece, e a gente sabe disso em nível de Nordeste. Sim. Até que fez um bom primeiro tempo contra o Fortaleza. Eu não diria que relaxou na etapa complementar. É porque o Fortaleza colocou gás dentro de campo. O Fortaleza achou de vir com a proposta mais positivista para a etapa complementar e com sede de goleada, com vontade de goleada. Já tinha feito com 11 minutos do segundo tempo já estava de 3-0. E isso é algo assim praticamente aniquilador em termos de pretensões por parte da equipe. E foi isso que a gente viu no time do Barbalha. Deu uma relaxada total, tá entendendo? Mas nesse jogo aqui, eu vejo assim, um comportamento do time do Barbalha até pressionado pelas circunstâncias atuais da classificação da competição. Como eu disse no decorrer da partida, não deixa de existir também uma pressão ao Maracanã, porque se ele consegue aqui 3 pontos, vai a 7, e ele praticamente garante a sua presença nas quartas de final da competição para disputar uma vaga na semifinal. Ele tem também um interesse evidente nesse resultado. Agora, se você for pesar e medir bem direitinho o comportamento das equipes, valeu mais a pressão vivida pelo Barbalha. Porque ele arrastaria, vamos dizer, de uma só vez, essa probabilidade de já ir ficando como um dos participantes do quadrangular da morte. Mas abre também, João Filho, uma perspectiva de permanência na Série A, sem ir para esse quadrangular da morte, que é algo muito perigoso. O Barbalha, no ano passado, teve na iminência de cair e só veio a recuperação na etapa final do quadrangular da morte e conseguiu a sua permanência na competição.
Mas esse time do Maracanã não é bobo. Eu disse que tive a oportunidade de ver os 2 jogos do Maracanã, o da estreia contra o Ceará 1-1. Eu diria até que, em muitos momentos, o Maracanã dominando o Ceará, teve até oportunidades para marcar o gol da vitória, enfim. Mas pegou o horizonte. Você não pode pesar da melhor maneira o jogo, o confronto contra o Horizonte. Não tá legal no campeonato esse Horizonte, viu, João Filho? Verdade. E aí foi fácil pro Maracanã, fez 3-1, né? E conseguiu uma condição que coloca aí com 4 pontos na vice-liderança. Eu não sei se o Maracanã chegou aqui imaginando que o Barbalha tomou de 5 do Fortaleza, mas não é bem assim. A partir do momento que o tempo começa a fechar, a coisa tende a mudar de figura. Sim. E eu já vejo o Barbalha numa situação um pouco melhor comparando com os jogos anteriores. Não houve, ao contrário dos jogos anteriores, contra o Caucaia e contra o Fortaleza, o cometimento de erros. Eu vi sim uma busca pela organização. Esse Júnior Santos, por exemplo, ele está tendo uma liberdade enorme para avançar e isso me parece claramente uma determinação do Márcio Alain. Quando ele põe ali ora o Roberto Silva, ora o Fabrício, para dar cobertura àquele setor e dar liberdade ao Júnior Santos, que é um cara, sabe, João Filho, que carrega muito bem a bola. Ele prende a bola para descolar dos pés deles, é muito difícil. E ele larga bem, ele tem um bom pique. E essa me parece uma determinação clara do Márcio Alain, como acontece aqui também do lado esquerdo. O Henrique Marinho cai muito aqui, dando uma de lateral esquerdo para dar liberdade ao Davidson, que é um cara que corre muito. E ele cumpre, às vezes, um papel semelhante ao que o Carlinhos fez no Icasa, que fez no Fortaleza, que fez no América Mineiro. Chegando ali na velocidade, como um quarto homem, como um homem surpresa, de forma que o time do Barbalha se dá o luxo de ter essa condição, essa transição de jogadas. Ora bem trabalhada pelo lado direito, ora bem trabalhada pelo lado esquerdo, e foi assim que o Barbalha soube construir boas oportunidades. Por exemplo, aos 7 minutos, o Henrique Marinho obrigou ao Léo Recife fazer uma grande defesa. Aos 21, numa jogada individual do Jacó, ele chutou para fora, mas também uma jogada não só pelo individualismo dele na reta final, mas a maneira como essa bola foi trabalhada antes de chegar no Jacó. Aos 40 minutos, aí veio a única oportunidade do Maracanã. O Júnior Mandacaru de cabeça e o goleiro com o pé. As coisas se inverteram e aí se deu melhor o Fabrício fazendo uma grande defesa. O Barbalha, aos 45 minutos, a melhor chance do jogo. Dizia aqui o Marco Valério que não poderia perder uma oportunidade dessas. No escapada, mais uma vez, pela direita, o Júnior Santos, em meio a essas arrancadas positivas que ele apresenta, ele chegou cara a cara com o Léo Recife, sem marcação, a bola dominada, e ele acabou obrigando, e aí veio uma grande defesa, reconheçamos também, do Júnior Santos. Mas é o tipo do gol que não se perde, João Filho. Sim. E depois uma falta. Na cobrança da falta, o próprio Júnior Santos obrigou o Léo Recife a fazer uma grande defesa. Então, se você vê esse retrospecto que eu fiz agora, você vai ver que o Barbalha teve mais a bola, trabalhou mais, teve mais oportunidades. O que a gente espera é que essa mesma vontade, essa mesma determinação do Barbalha, ela tenha voltado para a etapa complementar, porque os jogadores já estão em campo e que nessa nova empreitada para o segundo tempo, eles possam, enfim, João Filho, colocar a bola para o fundo do gol.
Então é isso, Demontier Tenório com a sua opinião de até aqui, 0 para o Barbalha, 0 para o Maracanã. Vamos ao segundo tempo e tá de volta ele para comandar a grande jornada esportiva do timaço da Vale FM. O nome dele é esse aqui, ó. Marco Valério! Certo, meu amigo Bibi. Já tem bola rolando pro segundo tempo de 0 pro Barbalha, 0 também pro time do Maracanã. Vem o Barbalha com Júnior Santos, cruzamento para a boca do gol, afasta a defesa, tirou ali o Igor Ribeiro. Lateral pro time do Barbalha, pro câmbio de ataque, prepara-se o Júnior para a cobrança. Gol. Ele movimenta, toca a bola com Fabrício Itapissuma, recebendo bola, tocando de longe pro goleiro Fabrício, de Fabrício para Fabrício do time do Barbalha. Gol aonde, JF? Gol do Campeonato Carioca, na Taça Guanabara, é do Fogão. O Fogão faz 1-0 no Nova Iguaçu. Gol do Botafogo, lá no Rio de Janeiro, JF. É o Fogão. É o Fogão. Um abraço pro nosso amigo Cícero Batista, irmão do meu amigo Dr. Galba. Alô, Cícero, um grande abraço. Bola tocada pelo time do Barbalha, vem pelo câmbio de ataque, falta em cima do Paulo Henrique. Detalhe. Barbalha não mudou pro segundo tempo. Já o Maracanã processou 2 alterações. É 3, isso? Marco. 3 3 alterações. 15 Dedê sai para a entrada de Pio, número 30. 15 Dedê. Pio, entrou Pio. Pio 30. É só Pio. Pio. Veterano Pio. Marco Valério. Anotei. 17 jogou no Icasa esse Pio, não? Não. Jogou Ceará. Pio jogou no Icasa também. Também, né? É que Matheus é novo, rapaz. Não é velho como vocês, não. Calma, Vamos lá, JF, Matheus, vai diga dar mais. certo. Eu vou chegar no seu patamar, JF. 17 Testinha. Olha a cobrança. Levantamento feito para a boca do gol, desce o time do Barbalha para o campo de ataque, afasta a defesa do time do Maracanã, vem tirando de qualquer maneira, a bola sai pela linha lateral, lateral para o time visitante aqui no campo de defesa, fala Ferreiraço! 17 Testinha, sai para a entrada de 10 Patuta. Esse é bom, Patuta. Patuta com a 10. Jogou por aqui no Cariri. E no Guarani. Outra alteração foi Índio com a 11, sai. Entra Rian Davi com a 19. Rian Davi. Rian Davi. Tá certo. Rian Davi entrou nas 2 últimas partidas. Joga bem. Tá certo. Portanto, Patuta, Pio e Rian Davi. Marcou. Novas atrações no time do Maracanã. E da equipe do Barbalha, Anderson. Saiu camisa de número 9, Matheus Recife. Entrou o 19, Jean. Sai o 9, Matheus Recife. Entrou o 19, Jean. Em nome de Casa Com, a casa é sua. Tá certo, meu querido Anderson Luiz, Matheus Ferreira, sempre atento, trazendo os detalhes aqui no nosso timaço da Vale FM. Daqui a pouco saber do Demontier Tenório se essas alterações vão aí, de alguma forma, mudar alguma coisa dentro da equipe. Vai o Pio para a cobrança de escanteio do outro lado em favor do time do Maracanã, 0-0 o placar do jogo para você ligado no timaço da Vale FM. Nosso canal do YouTube é Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Uval. Daqui a pouquinho eu vou trazer o telefone para você pedir aquela pizza deliciosa lá da Pizzaria Uval. Cruzamento para a boca do gol, na rede pelo lado de fora. Que cobrança esquisita essa do Pio, hein, meu querido Matheus Ferreira? Ele tentou pegar no susto o goleiro Fabrício, mas não conseguiu. Cobrança de escanteio e foi para fora, pelo lado de fora da rede. Já cobrado o tiro de meta, Marco. Ô, PPV, não faça inveja a gente não, PPV. Levantamento feito pela direita, vem pro câmera ataque outra vez o time do Maracanã. Cruzou pra boca do gol, afasta a defesa do time do Barbalha. Matheus, os homens voltaram com a gota, hein, Matheus? Voltaram com força, né, Marco Valério? Tentativa do time do Maracanã, bola alçada na área, escanteio para o Maracanã, na cobrança 30, Pio. Informação para Motel Imperial, novos apartamentos mais aconchegantes no bairro Antônio Vieira. Faça como JF. Um abraço pro grande André Lemos. Cabra bom danado, André Lemos. Guarde esse nome.
E aqui o jogo tá parado, tem atleta do Barbalha se levantando, o árbitro tá conversando, quer evitar o empurra ali na área do time do Barbalha. Tudo isso pra você ligado no timaço da Vale FM, 6 minutos do segundo tempo, placar de 0-0, placar do Cariri da Sorte. Levantamento feito pra boca do gol, cruzamento, a bola passa por todo mundo, tira parcialmente a zaga do time do Barbalha. Último toque do ataque do Maracanã, lateral, então no campo de defesa pra equipe da terra dos verdes canaviais. Fala, JF. Lembrar que vem aí Holiday Rock, 30 de abril, lá no Praia Parque do Verdes Vales Lazer Hotel. Uma noite só, Biquíni Cavadão e os Paralamas do Sucesso. É verdade. Você prefere biquíni ou paralama, JF? Os dois. Não, eu sei que você vai ver os dois, mas eu tô perguntando qual é que você prefere. Gosto um pouquinho mais do Biquíni Cavadão. Mais do que a rum? Rapaz, JF é do contra mesmo, viu? Porque eu gosto mais do Paralamas. Aí ele já é biquíni. Só pra ser do contra. Aqui o time do Barbalha desce. Davidson faz o levantamento na entrada da grande área. Tentava Júnior Santos, corta bem a zaga do time do Maracanã. Vem o Júnior, lateral, barra, atacante do time do Barbalha. Levantamento pela direita, seria para o Jacó, brigou por ela, volta a bola pelo meio para Romário. Trabalha a jogada do time do Barbalha. Vem Romário, toca de cabeça pra ninguém. Romário, pra ninguém. Mesmo assim insiste. Ele recupera a bola pelo time do Barbalha. Toca a bola pela direita para Júnior Santos. Tenta transar ali a jogada, faz o toque de bola mais atrás agora, deixa a bola trabalhada. Novamente a bola vem aqui com o Fabrício, cruzou para a grande área na tentativa. A bola passa ali pelo Jean, sai do outro lado, só tiro de meta, sem perigo. Barbalha toca a bola, mas tá faltando ali aquele último passe, hein, meu querido Banderson? Falta um pouco mais de capricho pro meio campo do Barbalha. Agora a tentativa de cruzamento buscando o Jean, a bola foi caprichosamente para a linha de fundo, tiro de meta para o Maracanã, placar do jogo 0-0 na informação de Alfa Vidros. Em nome também de Joá Solados, produzidos mais diversos modelos de solados. Joá Solados, os famosos solados do Ribamar. Também conosco, Comercial ZM, mais de 6 mil itens na loja. Comercial ZM, concessionária dos produtos Steel na Avenida Padre Cícero, ali pertinho do ESC. Fala, JF. Recebemos uma mensagem agora do pessoal lá do sítio Carás do Umari, pedindo comparecimento pessoal da Enel. Chamar a atenção dos amigos de plantão da Enel. Pessoal do sítio Carás do Umari está sem energia, Marco. Oh, meu Deus do céu. De novo a Enel. Aqui desce o time do Barbalha. Júnior Santos bate pro gol. Ela foi pra fora. Se o time do Maracanã começou com tudo nesses últimos dois lances, Demontia Tenório, o Barbalha também foi pra cima do Maracanã. Você lembrou que o Júnior Cearense disse ao Matheus, numa palavra rápida ali, ele fez um resumo, o Maracanã fez o jogo que o Barbalha queria. Então, isso se traduziu, essa insatisfação do Júnior Cearense, nas modificações, como o time voltou para o segundo tempo. Aparentemente melhor, é muito pouco ainda em termos de segundo tempo. Mas o Maracanã voltou com uma efetividade maior, trocando mais passe, trabalhando mais a bola. Enfim, o Barbalha precisa ter a mesma vontade e a mesma determinação. E um detalhe, as mudanças do Júnior Cearense foram para frente, para colocar o time mais ainda no setor de ataque. Já o Márcio Alain, insatisfeito com o desempenho pífio, ficou abaixo da média. Em termos de primeiro tempo, acabou tirando. Opinião de Demontier Tenório do timaço da Vale FM. 9 minutos de jogo, segundo tempo de partida, 0 para o time do Barbalha, 0 também para o Maracanã. Lembrando o nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval. Pedidos 98842-9514. Sabadão combina com aquela pizza deliciosa da pizzaria e hamburgueria Oval. Aqui o time do Maracanã recupera a bola, vem para o campo de ataque, Júnior
Júnior Mandacaru. A bola fica dominada com Rogério, outro ex e casa. A bola mais atrás, agora vem ali dominada com o jogador que é o Igor Ribeiro. Toca a bola para Guilherme. Tem aberto o Matheus, aqui Maranguape pela canhota. Ele prefere o toque de bola pelo meio, vem outra vez para o ataque. A bola vem disputada pelo Patuta, experiente jogador lá de Sobral, revelado pelo time do Guarani Sobralense. A bola com Patuta, abriu jogada pela direita, faz o passe, toca a bola para Raí. Raí faz o taque, vira o jogo ali para ninguém. A bola passa, fica tranquila com o zagueirão Henrique da equipe do Barbalha. Placar de 0-0 para você ligado no timaço da Vale FM. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículo. Para você ligado no timaço da Vale FM, eu confirmo 5 da tarde, 14 minutos, 5:14 aqui na 99,9. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense de Futebol. Pra você ligado no timaço da Vale FM, eu confirmo. Jogados 11 minutos do segundo tempo, 11 da segunda etapa, terceira rodada do Campeonato Cearense 2024. No placar do Cariri da Sorte, tudo como começou. 0 pro Barbalha, 0 pro Maracanã. Estaduais pelo Brasil, tá acabando o primeiro tempo no Gaúcho, Internacional e Caxias 0-0. 0-0 também segue lá na Arena Castelão, na estreia do Fortaleza no Nordestão, diante da equipe do América de Natal. A informação para Madeireira, Beira Rio. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Marco Valério. Aqui marcada a condição de impedimento do jogador do time do Barbalha, jogo parado, bola que favorece ao time do Maracanã no seu campo de defesa. Olha, gente, hoje excepcionalmente não estamos tendo a apresentação do programa Invasão com Jader Guga, que volta, né, na próxima semana, mas amanhã tem Jader Guga, 3 da tarde, programa Invasão, amanhã 3 da tarde aqui na Vale FM, domingão com Invasão com Jader Guga na 99,9. Vem outra vez a bola tocada no campo de defesa pelo time do Maracanã. Domina a bola, vem para o campo de ataque. Abriu jogada pela ponta esquerda. Trabalha Maranguape. É o Matheus de Maranguape. Sou mais o Matheus de Juazeiro. Joga mais bola, viu? A bola vem tocada para o ataque agora. Dominando Rian Davi. Falta em cima dele. Jogo parado. Falta para o time do Maracanã aqui no campo de ataque no setor esquerdo. Dourado Joias, semi-joias e kit joias para você ganhar dinheiro. Aproveite e revenda joias da Dourado Joias. O WhatsApp 999933031. Conosco também a Gênese Solar. Tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênese Solar é a solução. Ligue e fale com Luciano Carvalho, 981237956. Atendimento também com loja no estacionamento do Cariri Shopping. Já cobrada falta para o time do Maracanã. Vem outra vez a bola tocada pelo meio, tentou Patuta, errou ali, melhor para o Barbalha. A bola vem tocada pelo meio, Roberto toca de primeira, sobrando agora, desce Romário. Oh, Romário! Faça jus ao nome, meu filho. Levantamento na grande área. Vem o Barbalha, dominou, bateu pro gol. Bate pra fora. O Jean perde o gol. Que gol perdeu agora o atacante do time do Barbalha, hein, Anderson? É porque ele chutou com a perna que não é a boa, o Jean. Dominou com a direita, que é a boa, e chutou com a esquerda. Acabou pegando muito forte. A bola foi para a linha de fundo, tiro de meta para o Maracanã. No lance anterior, o Romário teve uma excelente oportunidade de servir o próprio Jean. Acabou perdendo o time da bola e perdendo uma grande oportunidade para o Barbalha, que empata no placar de 0-0 na informação de Baleia Boas. Eu reclamei do Romário porque ele recebeu a bola livre, tinha 3 jogadores para receber a bola, 2 abertos e 1 pelo meio. E ele deu a bola muito mais para o zagueiro do Maracanã do que propriamente um passe para o seu colega de equipe. Time do Barbalha vem tentando, vem para o campo de ataque, jogo parado, marcada a condição de impedimento agora do atacante. Olha como o Zin, preparador de goleiros, reclama, viu, Anderson? É porque, Marco, é aquela situação. Aqui embaixo, a impressão que dá nessa linha de impedimento é que na maioria das vezes que esses jogadores do Barbalha realmente não estão impedidos. E o banco de reserva
do time do Barbalha entra na bronca com o bandeirinha e ele acaba marcando o impedimento. Então o pessoal do Barbalha está reclamando bastante com o bandeirinha, inclusive o Zin, que é preparador de goleiros do time do Barbalha, acabou de receber cartão amarelo. Cartão amarelo pro nosso querido Zin, que foi um grande lateral do Guarani também, do time do Icasa. 0-0 é o placar do jogo. Fala, JF. Um abraço aqui para o Correia, mandou mensagem aqui para o WhatsApp da Vale FM, ele que é caminhoneiro, tá escutando a gente agora pelo aplicativo Rádiosnet em Ipixuna, lá no Pará, e ele até disse, Demontier jogou muito na Praça das Cacimbas de madrugada. Muito mal, mas realmente tinha um rachinha pelas madrugadas ali na Praça das Cacimbas, né? Demontier, o teu passado te condena, Demontier Tenório. Quem foi que fez essa lembrança aí, João Filho? Rapaz, foi o nosso querido Correia. Hoje Correia, ele é caminhoneiro, Correia. tá lá no Pará, na cidade de Ipixuna. Mas mora aqui em Juazeiro, eu acho que na rua São Bento, viu? Eu acho que o Correia trocava uns passes nesse racha com o Demontier Tenório, né? Por isso que ele sabe da habilidade do Demontier, não é isso? Eu tenho certeza que sim. Aqui vem o time do Barbalha para o câmera-ataque. O Romário faz o passe, entrega a bola da canhota para Jean, tenta o cruzamento, levantou para a boca do gol. Era o Davidson que tentava, teve o desvio, escanteio. Já mudança no time do Maracanã. Vem aí o camisa número 18, meu querido Matheus Ferreira. É o Davi, Marco Valério. 18 Davi. Exatamente, ele mesmo, 18 Davi. Daqui a pouco na equipe do Maracanã. Deixa eu confirmar aqui quem, Marco Valério. Vou lhe ajudar. Daqui a pouquinho eu confirmo. Sai o... Deixa a moça levantar ali a placa. A Ingrid Santos levantar a placa. Eu acho que ela vai deixar primeiro cobrar o escanteio. Vamos ver então o que é que diz o árbitro do jogo. Primeiro o escanteio. Escanteio pro time do Barbalha. Um golzinho agora seria ótimo, Barbalha. Levantamento pra boca do gol. Toco de cabeça. Tá lá dentro. Gol! Para marcar o primeiro gol do jogo a favor do time do Barbalha, Jacó, camisa de número 11, aos 16 minutos deste segundo tempo, após a cobrança de escanteio. Jacó, ele não é grandalhão não, mas subiu mais que todo mundo e fuzilou o goleiro Léo Recife do Maracanã. Jacó, camisa 11, o goleirão Léo vai buscar essa lá dentro. Jacó pro time do Barbalha, balança as redes na Arena Romeirão. Jacó, camisa número 11. Agora pro time do Barbalha. O Maracanã não tem nada. Anderson Luiz. Escanteio que foi cobrado de maneira perfeita pelo Júnior Santos. A bola passou por toda a área, pelos grandalhões do Barbalha e também do Maracanã. E a bola sobrou pro pequenino Jacó, que com categoria tirou do goleirão Léo e abriu o placar aqui na Arena Romeirão. Agora, o Barbalha tem o Maracanã não tem nada, Marco. Agendinha do futebol, show do timaço da Vale FM. Uma explosão de alegria do torcedor do time do Barbalha. E o responsável por isso é o Jacó, meu querido JF. O Jacó que foi o responsável pelo segundo gol anotado pelo Barbalha no campeonato. Esse é o terceiro gol que toma o Maracanã. O estadual chega à marca agora dos 41 gols assinalados. Assim eu tô gostando, mas vem o Maracanã agora do contragolpe, vem pro contra-ataque, dominou a jogada, pode marcar um gol de empate, chega bem fechando a defesa do time do Barbalha, a bola vai sobrando ali, dominando o jogador atacante do time do Maracanã, afasta Júnior Santos, corta com vontade, vem o Roberto Silva para cortar também, e chapelou ali um jogador do time do Maracanã, aliás, duas alterações, enquanto a gente tirava aqui o gol do time do Barbalha, o técnico do Maracanã mexeu mais duas vezes. Meu querido Matheus Ferreira, você fala já, porque vem pro campo de ataque o Júnior Santos, tirou a defesa, bota a bola pra linha lateral. Agora sim, Ferreiraço.
Júnior Mandacaru com a 9 sai, que foi o autor dos 2 gols contra o Horizonte na última partida. Entra 18 Davi. Júnior Mandacaru 9 sai, 18 Davi. Completa já já. Tá bom. Entrou camisa número 7 também no time do Maracanã, não é isso? 7 com Clodô entra no lugar do 5 Rogério. Isso, Rogério sai com a perfeito. 5 e entra Clodô com a 7. É a quinta e última alteração do técnico Júnior Cearense. Time do Barbária só mexeu uma vez até agora. Gol! Aonde? A rede balança lá na Arena Castelão e é gol do América de Natal. Souza, América de Natal 1-0 no Fortaleza. Uma informação para Expresso Guanabara, conforto indo e voltando também para o Centro Universitário Leão Sampaio. Marcou. 1 milhão. Aqui vem o time do Barbária para o ataque. Bola com Jacó, cruzou para a boca do gol. Vai pintar o segundo, não alcança. E aí o Léo faz a defesa. Fala, JS. Você deve lembrar desse Souza. Você lembra que o Lucha chamava Souza Sarará? Yes. É ele, viu? Ah, tá certo. Tá no América, né? Tá no América. Tá bom, meu querido JF. Informação para produtos Panebom, Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha. Vem outra vez o time do Maracanã para o quebra-ataque. O jogo tende a ficar melhor agora. Bola tocada, vem ali o Matheus, bateu, despalma o goleiro Fabrício. Na chegada do Maracanã. Uma jogada rápida pela canhota, batida pro gol, a boa defesa do Fabrício. Escanteio pro time do Maracanã em Anderson. Aliás, Ferreiraço. Na tentativa, Matheus Maranguape tentou pela esquerda, não conseguiu êxito. Escanteio para o time do Maracanã, 19 na cobrança. O Rian 19. Davi. Rian Davi, para a exato, cobrança. perdão. Levantamento feito para a boca do gol, toque de cabeça, cortou Júnior Santos, bota a bola para a linha, fundo, escanteio, mais um. Novamente o Rian para a cobrança. Uma informação para Motopeças Padre Cícero, melhor para a sua moto também. Só Fumê Service. Alô, meu amigo Edilson. Cruzamento para a boca do gol, corta outra vez a zaga do time do Barbária. Volta a bola pela canhota para Rian. Novo cruzamento, levantamento, bola tocou na zaga. Ali a bola pelo alto, a disputa na jogada. Chegou tirando a zaga. A bola vai sobrando, bateu Clodô, mas não tá valendo nada disso. Em Ferreiraço. Zagueiro com zagueiro, Marco. O 3, Igor Ribeiro do Maracanã, fez a falta com o número 3, também da equipe do Barbalha, o Fabrício Itapissuma. Falta na cobrança o goleiro Fabrício. Informação para Casa Com, material de construção. Casa Com, a casa é sua. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. 8 lojas para melhor lhe atender também. Novo Rio Veículos. 2 mudanças no time do Barbalha, que vence pelo placar de 1-0. Já dá para falar agora, Anderson Luiz? Dá para falar da primeira, saindo o 10 Romário, entrando o 8 Igor. Sai o 10 Romário, meia, entra Igor volante e vai fechar um pouco mais a casa. Daqui a pouquinho 16 Nino, camisa de número 16, saindo o camisa de número 17 no Barbalho, Paulo Henrique. Entra o 16 Nino, com a 16 Nino, sai o 17 Paulo Henrique em nome de Casa Com. A casa é sua. Ô Anderson, a posição original do Nino é atacante também ou é um jogador mais de meio campo? Ele joga mais pela beirada, o Márcio usa ele pelas beiradas também. Também faz a função de meio campo. Pelo que eu vi, Marco, ele vai fechar um pouquinho mais a casa e vai aproveitar a velocidade desses atletas. Tá certo, 8ª alteração na partida, já foram 5 do Maracanã, que não pode mais mexer, e agora 3ª mudança no time do Barbalha. 8 atletas entraram já neste segundo tempo de partida, placar de 1-0, vence o time do Barbalha. Tudo isso na marca de 23 minutos do segundo tempo, 23 da segunda etapa, futebol com muito mais emoção. É do timaço da Vale FM, oferecimento ESC pré-vestibular e cursos. Aqui o Júnior tentou, foi mais um recuo ali para o goleiro Léo, excelente goleiro do time do Maracanã. Daqui a pouco a opinião de Demontier Tenório para Diniz Supermercados. Aqui vem para o quebra-ataque outra vez o time do Maracanã, bola tocada pela canhota, trabalha Maranguape, vem ali o Matheus, toca a bola mais atrás, deixa a bola dominada com o Pio, movimenta, olha que bola aqui na canhota, buscando o Rian Davi, melhor para a defesa do time do Barbalha, vem tirando ali o Fabrício, a bola vai sobrando agora para Henrique, tira de qualquer maneira, bate na bola, lança a bola para o ataque, tentou a
boa jogada com o Jacó, bola disputada pela direita, a bola acaba saindo lateral no campo de defesa, em favor do time do Barbalha. Demontier Tenório, 24 minutos desse segundo tempo, 24 da segunda etapa, e o Barbalha, por enquanto, vai conquistando a tão sonhada primeira vitória do campeonato, Demontier. É verdade, Marco. Aliás, esse fechar a casa que o Anderson usa, ele pode ter uma outra leitura, que seria atrair um pouco mais o Maracanã para tentar encaixar o contra-ataque, para matar o time do Maracanã. O Barbalha tem jogadores de velocidade, olha aí, ó. O time do Barbalha vem com o Jacó, cruzou para a boca do gol, tira a defesa de qualquer maneira, tentava ali o Jean, melhora para o sistema defensivo com Raí, domina, já limpou o lance ali do campo de defesa, mas o Barbalha aperta ainda e não desiste, só que agora houve a falta do ataque barbalhense, o árbitro paralisa e marca. Pode complementar, Demontier Tenório. O Jacó, o Júnior Santos, que chega muito bem ali como homem surpresa, o próprio Davidson, não é? Esse Nino pode cumprir também esse papel. No momento em que houver a necessidade ou a oportunidade de buscar um encaixe do contra-ataque. Eu não diria um comportamento covarde do Márcio Alain, até porque já estamos aí com 22, 23 minutos e os times dão uma parada agora. Para o time do Barbalha, principalmente, é importante, talvez até mais do que o próprio Maracanã. O Márcio Alain, ele, com essas alterações que fez, ele tem imediatamente a oportunidade de dizer para os jogadores qual é o objetivo. Porque o Júnior Cearense, ele demonstra uma insatisfação enorme com o comportamento da sua equipe no jogo como um todo. Ele voltou para o segundo tempo com 3 alterações. E na sua conversa ali na saída do campo, ele expressava essa sua insatisfação com o comportamento. E se você observar a gesticulação, o comportamento do Júnior Cearense, é de quem está realmente insatisfeito. Ele briga, ele reclama com os seus jogadores. Essa é a ideia que passa para a gente. Até porque não ficaram nas 3 alterações. Logo vieram mais 2. E ele buscou reposicionar o time do Maranguape, ou do Maracanã, mas acaba tomando um gol, né, num momento importantíssimo da partida, com 16 minutos, e isso para o Barbalha de fundamental importância, porque dá a tranquilidade maior que ele estava precisando naquele momento, porque a cada momento que o ponteiro ia passando, isso cria uma certa afobação pelo gol por parte do time do Barbalha. Esse gol já saiu, viu, Marco Valério? Tá certo, opinião de Demontier Tenório, jogo reiniciado aqui na Arena Romeirão. Alô, alô, meu amigo Alfredo Benício, ligado na transmissão do Timaço da Vale FM. Obrigado pela companhia, todo mundo ligado aqui na 99,9, a rádio que é tudo que você quer. 1-0, vai vencendo o time do Barbalha. Mas o Maracanã vem com bola dominada aqui no nosso Timaço da Vale. 1-0, vence o tricolor da terra dos verdes canaviais. A Raposa Barbarense, bola tocada pelo meio, vem para a peça ofensiva, tenta a jogada, Clodô pelo time do Maracanã, brigou por ela, antecipação da zaga do Barbalha, falta do Clodô em cima ali do jogador Henrique. E olha só quem tá invadindo por aqui. Boa tarde, Marcão, parabéns aí pelo trabalho, viu? Barbalha jogando direitinho, né? E avisar a galera que amanhã, horário novo, enquanto tem futebol, vamos dar um time. Depois a Invasão volta para o sábado. Amanhã a gente estreia de 3 a 5 na Vale FM, Invasão, sorteio de brindes, camisa do Flamengo, camisa do Vasco, kit de espetinho e mais uma caneca para a gente tomar uma geladinha. Amanhã tem sorteio, viu, Marco? Aê, grande Jader Guga! Excepcionalmente amanhã, às 3 da tarde, termina Marleide Duarte e entra o Jader Guga com Invasão. Certo, invadindo a sua tarde de domingo. Amanhã tem Invasão com Jader Guga. E eu sei, João Filho, que você é fã do Jader Guga, né? Assim, JF? Incondicionalmente. Aí, que maravilha. Assim Gol. como todos nós. Gol aonde, JF? Empatou Fortaleza, gol de Lutiero. Agora Fortaleza e América de Natal, 1-1.
Tá certo, na informação aqui chegando no Timaço da Vale FM. Em nome de Casa Com, material de construção Casa Com, Casa é Sua, Rua Doutor Mauro Sampaio, no bairro Lagoa Seca. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco do Cariri. E tem delivery 98865-7741. O Barbalha vence pelo placar de 1-0. Você confere tudo no Timaço da Vale FM. Lateral do outro lado para a cobrança, Davidson, movimento, ele toca a bola para Jean, pertinho dele tem trabalhando a jogada também, levantamento feito pela ponta esquerda, tenta achar o espaço para o cruzamento, vem o Davidson, brigou por ela, bate na bola, ouviu o desvio, escanteio pro time do Barbalha, lá do outro lado, meu querido Anderson Luiz. E lá pela ponta esquerda, o Barbalha tentou o cruzamento, foi travado o Davidson na hora do cruzamento, acabou ganhando o escanteio. Camisa de número 2, Júnior Santos na cobrança, viu, Marco? Olha a falta de pressa do Júnior Santos ali para essa cobrança, não tem pressa nenhuma. O Barbalha vai conseguindo uma grande vitória até agora, importantíssima no campeonato. Levantamento feito para o gol, cruzamento na grande área, a bola vai sobrando aqui do outro lado em favor do time do Barbalha. Prendeu ali, espalhou a saída de bola, o atleta da camisa de número 11, que é o Jacó. Gol aonde, JF? Taça Guanabara, 21 minutos do segundo tempo, Eduardo, Botafogo 2-0, só que aos 23 diminuiu o Nova Iguaçu, Carlinho, 2-1 Botafogo. Tá legal a informação chegando no Timaço da Vale FM. Atenção, torcedor, confira. Em nome de Novo Rio Veículos, a hora aqui em Juazeiro do Norte. Pra você ligado no Timaço, eu confirmo, 17h38, 5h38. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando agora o tempo de jogo aqui na Arena Romeirão. Finalzão do Timaço ecoando na Arena Romeirão para você ligado na Vale FM. Confirmando para você 31 minutos do segundo tempo, 31 da segunda etapa no placar do Cariri da Sorte. 1 pro Barbalha, 0 pro Maracanã. 19h30 tem clássico pelo Mineiro, Galo contra Raposa. A informação para Madeireira, Beira Rio. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Daqui a pouco, JF, eu vou querer saber de você o seguinte, com esta vitória, caso se confirme, como fica a posição do Barbalha no seu grupo. Daqui a pouquinho você informa aqui no Timaço da Vale FM, em nome de Madeireira, Beira Rio, o lugar certo para você economizar, Demontier. Só um detalhe, dos 3 invictos, Marco Valério, tá caindo um, ficando só Fortaleza e Ceará. Bem lembrado, né, Montier Tenório? Aqui Timaço da Vale FM também no oferecimento de Engazeiras Construções, tudo para a sua obra, parcelando pelo menor preço, no cheque ou no cartão. Alô, Marcelão da Engazeiras Construções, Ramagem Couros, a nobreza do couro agregada ao design exclusivo. Ramagem Couros sempre em sintonia com o que há de mais moderno. E também ESC Cursos e Pré-Vestibulares. Acesse o site esccursos.com.br. O Jacó aqui partia para o ataque e derrubaram ele, hein, Anderson Luiz? Ia muito bem o Jacó em velocidade e acabou sofrendo a falta a favor do time do Barbalha e pintou o cartão, viu, Marco? Daqui a pouquinho eu te confirmo para quem foi o carro. Camisa de número 7, Clodor, né? Clodor se pintou o cartão. Madeireira, Beira Rio, na informação. Clodor acabou recebendo o cartão amarelo aqui no segundo tempo, no estádio Romeirão. 32 minutos da segunda etapa, placar de 1-0. Vai vencendo o time do Barbalha. Importantíssima vitória. O Barbalha que tem jogo na próxima sexta-feira, que alguns chamam de sexta-feira de carnaval. Um jogo 8 da noite contra o Floresta. Já é sexta-feira agora, Demontier Tenório. Você vai pular carnaval de olho no time do Barbalha. Aqui falta perigosa, JF. Quem na cobrança? Anderson Luiz. Pela distância parece Júnior Santos. Acho que é o Roberto, camisa de número 5. Prepara-se para a cobrança, partiu para lançamento aqui para a direita. Agora com Júnior Santos, recebe o lateral do time do Barbalha. Cruzou para a boca do gol, bola no tumulto, tira a defesa. Vem tirando Igor Ribeiro pelo time do Maracanã.
Fala, JF. Falando de primeira fase, o Barbalha se despede hoje dos jogos como mandante aqui na região do Cariri. Restarão apenas 2 partidas que o Barbalha jogará longe da região, longe da cidade de Barbalha. E respondendo a sua pergunta, se confirmando essa vitória, o Barbalha conquista os seus 3 primeiros pontos, mas não sai ali da zona do perigo. Assume a 4ª posição, colocando o Horizonte para o último colocado. O Horizonte, por enquanto, está zerado na tabela. Que o grupo do time do Barbalha é um grupo complicado, com Ceará, com Ferroviário, com Iguatu. Realmente não é fácil buscar a classificação nesse grupo. Gol aonde, JF? É gol na Arena Castelão. Volta à frente do placar o América de Natal. Faz 2-1 no Fortaleza. Uma informação para Casa com Material de Construção. Olha o time do Maracanã chegando a batida e o gol! Do Maracanã. Que vacilo do jogador do time do Barbalha, que tocou mal na bola. Ela sobrou ali para o Matheus Maracanã, bateu, houve o rebote, ele insistiu, chutou novamente, acabou empatando a partida. 34 minutos do segundo tempo aqui na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. Empate do time visitante. Matheus, todo Matheus é bom. Matheus, camisa 6, empatou pro time do Maracanã, em Matheus Ferreira. Bola alçada na área, o zagueiro do Barbalha, camisa 4, Henrique Marinho, tinha tudo para ficar com a bola. Vacilou o camisa 6, Matheus, a ver com isso, chutou uma vez, o goleiro Fabrício defendeu. Na segunda tentativa, ele colocou no fundo das redes, é gol do Maracanã. 1-1 aqui na Arena Romeirão. Tá certo, o detalhe chegando no timaço da Vale FM 99,9. Empata o time do Maracanã, hein, JF? Pois é, o Maracanã acaba de marcar o seu 5º gol no campeonato. O Barbalha sofre o seu 8º gol na competição. 42 gols agora tem o Campeonato Cearense e o gol do América de Natal não foi validado. Segue lá na Arena Castelão, Fortaleza e América de Natal pelo Nordestão, primeira rodada, 1-1. Rapaz, eu tava todo animado com o time do Barbalha, né? Mas vamos lá, tem jogo ainda pela frente, tem muito tempo pela frente. Daqui a pouco fala o Demontier Tenório. Quer economizar na hora de construir ou reformar? Madeira Beira Rio, lugar na rodovia Juazeiro Barbalha. Trabalhamos também em nome de Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Conosco no nosso canal do YouTube tem Pizzaria e Hamburgueria Oval, a melhor do Cariri. Você sabe também o número, JF? 988-42-95-14. Confira a nossa transmissão também no nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil. São mais de 6 mil itens das melhores marcas. Avenida Padre Cícero 2370, concessionária dos produtos Steel. E amanhã, 3 da tarde, após o programa da Marleide Duarte, tem Invasão com Jader Guga. E aqui teve mudança no time do Barbalha, Anderson. Saindo com a camisa de número 11, o Jacó, entrando o camisa de número 28. 28? 24. Só confirmar 20, aqui, viu, Marcos? 20. Ah, o camisa de número 20, perdão, Alan Vitor. Entra o Alan Vitor com a 20 e saiu o Jacó com a camisa 11 em nome de Casa Com, a casa é sua. O Alan Vitor, que já tem um gol no campeonato, né? Fez um gol na primeira rodada, na derrota para o time do Caucaia. Aqui lateral para o time do Maracanã, 38 minutos do segundo tempo, placar de 1-1 para você ligado no timaço da Vale, em nome também do Cariri da Sorte. Amanhã tem 50 giros de R$400, mais uma BMW, uma moto BMW por apenas R$3. E tem ainda o título extra, né? O Cariri da Sorte extra, chance única, por apenas R$2 você pode ganhar 10 mil na chance única.
única do Cariri da Sorte. Compre já o seu. Aqui 1-1, placar do jogo. Bola tocada pela canhota, disputa a jogada. Melhor pro time do Barbalha, tentou uma jogada. Bola pro Alan Vitor, domina. Chegam dois na marcação. Ele fica ali, meio preso na marcação. Falta. O Pio quebrou o galho pro Alan Vitor, que já estava sem saber o que fazer com a bola, né, Anderson? Perdeu totalmente o time da jogada do Alan Vitor, acabou recebendo a falta que é a favor do time do Barbalha, vai chuveirar na área do Goleirão. Léo, placar do jogo 1-1, na informação de Farmácias Fernandes. Em nome também de Dourado Joias e Diniz Supermercados, de canto a canto, em toda canto tem pra você Diniz Supermercados. 1-1, placar do jogo pra você ligado no Timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Tem falta pro time do Barbalha, vai tentar a marcação do gol para recolocar o time do Barbalha na frente. Autoriza o árbitro da partida, placar de 1-1, capricha aí Júnior Santos, autorizado para cobrança. Levantamento vai ser feito na grande área, cruzamento por baixo, muito mal, Júnior Santos, tentou Alan Vitor, a bola vai sobrando com Roberto, lança a bola para Júnior pela direita, outra vez a disputa, a bola vai sobrando em favor do time do Barbalha, tentava ali o Roberto, tocou mal novamente, me parece precipitado o time do Barbalha, a bola vai sobrando, contra-golpe do time do Maracanã, falta em cima do Clodô. E foi uma entrada dura agora, viu, Matheus Ferreira? Dura, no meio de campo o Clodô sobrou a falta, é amarelo para o número 16 do time do Barbalha, Nino. 16 Barbalha, amarelou para o Barbalha. É o Nino que até agora não fez nada no jogo, a não ser receber esse cartãozinho amarelo. Daqui a pouco, a opinião de Demontier Tenório. Alfa Vidros Vidraçaria, porque na fase mais sofisticada de sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação na Alfa Vidros Vidraçaria, no bairro Lagoa Seca. Aqui vem para o campo de ataque o time do Maracanã. Boa jogada, ganha bem ali o Júnior Santos. Toca para absolutamente ninguém, né? Vai correr ali o Jean, mas fica muito mais pro sistema defensivo do time do Maracanã. Gol aonde, JF? Estaduais pelo Brasil, é gol do Internacional do Gaúcho, faz 1-0 no Caxias. Informação para Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri, com excelente serviço de pintura e funilaria, eu falei. Alain Martelinho de Ouro. Fala, Anderson. Matheus, só uma correção. O que sofreu o cartão amarelo foi o Renan, camisa 7 do Barbalha. Aqui desce o time do Maracanã, vem para o campo de ataque, pênalti. É pênalti. Pênalti e cartão amarelo para o jogador número 8 do Barbalha, é isso? Isso, Mateus. Número 8 do Barbalha sofreu o cartão amarelo. Na confirmação aqui, o Marco Valério, camisa 8 e Igor, camisa 8 do Barbalha, sofreu o cartão amarelo. É pênalti para o Maracanã. Permanece caído ali o jogador do Maracanã. Me pareceu claro, o pessoal do Barbalha reclama aqui, mas a impressão inicial que eu tive é que realmente usou uma força desproporcional ali o jogador do time do Barbalha e foi pênalti, viu, Demontier? Eu tenho a impressão que você falou pênalti antes do árbitro apitar, se eu não me engano, viu? Porque foi muito claro, viu, Demontier? Tá bem na sua frente aqui, Marco Valério. Pela maneira como ele se projetou na sua evolução, ele teve o pé de apoio retirado, o ângulo para quem está aqui nessa posição bem visível. E você já foi apontando, né? O árbitro apitou e reclamações elas sempre existiram, mas aquela coisa com a consciência profunda de que de fato fizeram uma tremenda besteira, deixaram o Maracanã gostar do jogo e olha aí, pode até virar o placar. E lembrando que caso o Barbalha venha a perder o jogo, o Barbalha já vai para o quadrangular do rebaixamento. E né? o pior, teve vencendo o jogo anterior contra o Caucaia de virada. E aqui pode acontecer a mesma coisa. Quem na cobrança da penalidade máxima, meu querido Matheus Ferreira? O veterano número 30, Pio, na cobrança
para o pênalti do Maracanã. 43 minutos do segundo tempo, prepara-se Pio para a cobrança, Fabrício no centro do gol, vai autorizar o árbitro da partida, Paulo Vitor de Lima, Pio a bola, Fabrício e o gol, vai autorizar o árbitro do jogo, pode ser a virada do time do Maracanã aqui na Arena Romeirão, Pio partiu, bateu, tá lá dentro, gol! Do Maracanã. Que cobrança de pênalti do Pio, não deu nenhuma chance para o goleiro do time do Barbalha. 44 minutos agora do segundo tempo, virou o time do Maracanã, faz 2-1 na cobrança de pênalti. O Pio executou o goleiro Fabrício do time do Barbalha, que nada pôde fazer. É um resultado desastroso para o time do Barbalha, que vai agora apenas disputar o campeonato para não ser rebaixado. Claro que o jogo não acabou ainda, mas a situação fica muito difícil. Pio bateu bem, cobrou, marcou o gol e virou para o time do Maracanã, hein, Matheus Ferreira? Com experiência e com força, né, Marco Valério? E categoria. Pio, o veterano número 30, fez o gol para Maracanã, colocou no lado esquerdo do goleiro Fabrício, que pulou para o direito. Nada, ao contrário, pelo lado direito, que pulou para o esquerdo, nada de chances para o Fabrício defender essa bola. Gol do Maracanã, vira, Pio 30, 2-1 para o Maracanã. Mais 7. Subiu a plaquinha, né, Anderson? É mais 7, vamos até os 52 minutos nesse segundo tempo, viu, Marco? Vamos ver se o time do Barbalha consegue pelo menos empatar o jogo, porque empatando matematicamente o Barbalha ainda pode escapar do quadrangular do rebaixamento, mas com essa derrota, Demonti, realmente o time do Barbalha fica numa situação dificílima e agora uma entrada mais dura ali do jogador do Barbalha, não é, Matheus? Dura, o jogador de número 20 do Barbalha realizou ali. O Alan Vitor veio com bastante força, viu, Marco? Desproporcional, é falta para o Maracanã no setor de meio campo. Pois vamos lá, gol aonde, meu querido JF? Pochettino vira para o Fortaleza, 2-1 para cima do América de Natal. E só lembrar que o Alan Vitor recebeu cartão amarelo, se cartão aqui pintou, Madeireira Beira Rio informou, tem cartão amarelo para o Alan Vitor, camisa de número 20. Demontier Tenório, 47 do segundo tempo e a virada agora do Maracanã, Demontier. Se o gol de empate já criou um ambiente meio de desânimo no time do Barbalha, imagine agora a virada. Eu não vejo mais forças, sinceramente falando, para que o Barbalha possa buscar uma reação. Lhe falta pouco tempo para que isso ocorra. O Maracanã se encheu de moral com esse resultado e me parece que os planos do Márcio Alain, com as suas alterações, não funcionaram devidamente. Porque não é que o Júnior Cearense tenha acertado. Eu prefiro colocar na cota do erro do Barbalha, porque o gol de empate do Maracanã foi um cochilo tremendo do bom zagueiro Henrique Marinho. Demontier, e só para frisar que antes dos 2 gols do Maracanã, o Júnior Cearense está muito irritado com seu time. Então, de fato, combina com o seu comentário agora nesse momento. Tá certo, o detalhe chegando no timaço da Vale FM com o Matheus Ferreira. Agora, há de se observar também que as alterações processadas pelo técnico do Barbalha, o Márcio Alain, só pioraram a equipe. Barbalha mexia e a cada mexia o time diminuía o seu futebol. Aqui cobrança de falta, batida pro gol, espalma o goleiro. Quase que o Pio faz um golaço. Ele pega muito bem na bola, não é, Matheus Ferreira? Muito, joga muito bem o Pio, né? Quase faz um golaço aqui pela cobrança da lateral direita. O goleiro Fabrício obrou um milagre aqui no Romeirão. Camisa de número 30, Pio.
Aqui Timaço na Vale FM, oferecimento Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço também. Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, sua primeira opção. Alain Martelinho de Ouro, o número 1 do Cariri, eu falei. Marcou. Alain Martelinho de Ouro. Aqui reta final do jogo, Barbalha vai perdendo. Fala, JF. Nós tivemos uma campanha de coleta de sangue, Marco, do Hemonúcleo aqui de Juazeiro, parceria da Vale FM com a loja maçônica Jacques de Molay. Ao todo, 87 bolsas de sangue foram coletadas, 105 doadores passaram pelo local. Muito bem, e parabéns aos que prestaram aí este ato tão importante de doação. Doar sangue é vida, sobretudo. Lateral para o time do Barbalha do campo de ataque. O Barbalha tenta a marcação do gol de empate no finalzinho, só que o jogo está parado, porque tem um atleta ali do time do Maracanã que está caído. Me parece a distância, o Rian Davi está ali recebendo o atendimento do pessoal. Rai Como? 26. É o Rai 26. Rai Cardoso. O lateral direito, não é isso? Isso, vai saindo de maca, portanto, time do Maracanã neste momento com 10 jogadores temporariamente. Lateral para o time do Barbalha. Barbalha tem pressa. Sinalzão do Timaço marcando aqui na Arena Romeirão. 50 minutos do segundo tempo, o árbitro prometeu e até 57, o time do Barbalha tenta, levantamento na grande área, cortou a zaga, a bola sai, lateral em favor do time do Barbalha, do outro lado, Davidson para cobrança, autorizado pelo árbitro, toca a bola, cruzamento para a boca do gol, tentativa de jogada ali com o Jean, a bola vai sobrando novamente em favor do time do Maracanã, boa jogada, Rian Davi domina, vai arrancando aqui pela canhota, chegam dois na marcação, vem duro ali, o jogador Henrique Marinho, que deu uma bronca ali no seu próprio colega de equipe, viu? Pertinho de você aí, viu, Anderson? Muita bronca aqui com camisa 19 do Barbalha, o Jean Jesus, né, que errou no último lance. Né? Segue o jogo, Marco Valério. Vem Alan Vitor pro câmera ataque, bola tocada pelo meio, abriu jogada com o jogador que é Roberto, abriu jogada pela ponta esquerda agora, buscando ali o lance, vem tocando o Nino, tentou, insistiu, ali o pequenino Nino, chega a zaga, bota a bola para a linha lateral, lateral pro time do Barbalha que vai apertar no finalzinho, 51 pelo meu, o árbitro promete até 52, você ligado no Timaço da Vale, oferecimento Juaçolados também para Comercial ZM, ESC pré-vestibular e cursos e Gênesis Solar. A bola tocada na grande área, insistiu outra vez o time do Barbalha. Nino tentou, a bola vai sobrando. Léo para praticar a defesa, Anderson. Faltou um pouco mais de calma para Alan Vitor, ele estava sozinho, poderia ter tentado dominar a bola de costa para o goleiro. O melhor lance para a equipe do Barbalha, que perde pelo placar de 2-1, a informação de Casa Com, a casa é sua. Acabou. Eu não sei se o árbitro vai acrescentar mais algum minuto, aqui já temos 52, vai terminar na Arena Romeirão, um péssimo resultado para o time do Barbalha, lateral para a equipe do Maracanã, acabou aonde, JF? Acabou lá do Castelão, Fortaleza venceu o América de Natal 2-1 e tem gol na Taça Guanabara, empatou o Nova Iguaçu, Botafogo e Nova Iguaçu 2-2. Tá certo, você fica sabendo de tudo ligado no Timaço da Vale FM com o grande João Filho, nosso querido JF. Lembrando nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria Oval. Acabou. Aqui termina o jogo. Um péssimo resultado para o time do Barbalha. Perde a terceira partida consecutiva e com este resultado o Barbalha não tem mais chances de classificação. Claro que na questão do saldo de gols, talvez até o Barbalha pudesse ganhar os dois próximos jogos e se apegar a isso, mas convenhamos, é bem difícil de acontecer e o Barbalha deve mesmo apenas disputar o quadrangular contra o rebaixamento. Fim de jogo aqui na Arena Romeirão. 1 para o Barbalha, 2 para o Maracanã. Anderson Luiz e Matheus, a condição de conversar com alguém aí por baixo? É muita revolta dos jogadores do time do Barbalha, saindo por aqui o Alan Vitor. Vamos conversar com o Alan Vitor, ele não quer falar no momento. Os jogadores do Barbalha estão meio que
não querem falar, Marco, nesse momento. Todo mundo saindo, descendo aqui nos vestiários, todo mundo muito irritado, cabeça quente nesse momento na equipe da Raposa Barbalhense. Matheus. Alguma coisa Jogadores por aí, do Matheus? Maracanã estão comemorando ali no meio-campo. Né? Vamos conversar aqui com o jogador Igor Ribeiro, zagueiro do time, que fala sobre a vitória do Maracanã, mais um jogo, mais uma vitória. Igor, qual é a avaliação do jogo de hoje? Um jogo importante, a gente sabia da dificuldade. O jogo assim, vinha aqui em Juazeiro, viagem desgastante, a gente sabia que era um jogo muito difícil. Graças a Deus se comportou muito bem e é o que a gente vem falando aqui diretamente, internamente aqui com a gente, que a gente não somos 10, é um grupo muito forte. Toda a vida quem entra, quem inicia é melhor e eu acho que é por isso que o Maracanã vem fazendo uma competição muito boa. Obrigado, Igor. Anderson Luiz. Roberto, um dos únicos jogadores do Barbalha a querer falar conosco também, um dos últimos a descerem aqui por baixo. Roberto, bem longe do que vocês imaginaram para vocês para esse campeonato cearense. Bem longe. Sentimento de vergonha, pois a gente fez um belíssimo primeiro tempo, começou o segundo tempo bem, nós saímos na frente, era só administrar o jogo com calma, mas é como digo, muito menino inexperiente ainda no time da gente, que quer sair alvoroçado de todos os jeitos, mas é continuar trabalhando, porque ainda existe chance aí para a gente pelo menos manter a equipe no devido lugar dela, que é a primeira divisão. As palavras do Roberto, escutar o Romário rapidinho. Romário, infelizmente o time não conseguiu o resultado, tinha um resultado em mãos e acabou perdendo o resultado em casa. Na verdade, né, cara, a gente conseguiu fazer 1-0 nos caras, né, e conseguimos chegar até o segundo tempo, até a metade do segundo tempo ganhando, aí tomamos 2 gols no vacilo, né, futebol a gente sabe que é isso, velho, o jogo só acaba quando o juiz termina, e infelizmente a gente saiu com um resultado negativo. Tá aí as palavras do Romário falando conosco, Matheus. Aqui com o Matheus Maranguape, que foi o autor do primeiro gol do Maracanã. Matheus, a satisfação de fazer esse primeiro gol e também sua análise sobre a partida. Uma partida bastante difícil, complicada, o adversário impôs um ritmo no jogo que a gente até esperava, mas não esperava que fosse da maneira que foi. Graças a Deus conseguimos fazer o gol de empate e logo a sequência virada. Uma vitória muito importante para o campeonato, para dar mais confiança e buscar a classificação o mais rápido possível. Valeu, Matheus. Anderson. Vamos escutar as palavras do Jacozinho, tá falando ali por baixo. Com o pessoal dos colegas da imprensa. O Jacó, que foi autor do único gol do time do Barbalha na partida, Jacó. Boa tarde. Muito feliz pelo gol, pela partida. Quero parabenizar a equipe, mas triste pela derrota, mas é levantar a cabeça e trabalhar durante a semana. Tá aí as palavras do Jacó, que foi escolhido o melhor jogador do jogo, viu, Marco Valério. Tá legal, agradecer então ao Anderson Luiz, acompanhando as coisas do Barbalha, assim como também o Matheus Ferreira, que trouxe todos os detalhes desta vitória do Maracanã 2-1. E por que a gente fala que o Barbalha está no quadrangular do rebaixamento? O Ceará já tem 7 pontos, o Barbalha não alcança mais. O Barbalha tem 0 ponto e um saldo negativo -7. O Barbalha, se vencer os próximos 2 jogos, chegaria a 6 pontos, que é hoje a mesma pontuação do Iguatu e do time do Ferroviário. Então, para o Barbalha escapar do rebaixamento ou do quadrangular do rebaixamento, o Barbalha teria que ganhar seus 2 próximos jogos fora de casa, ainda torcer para que Iguatu e Ferroviário perca os seus jogos, assim como também o Horizonte, que pelo saldo de gols está na frente do Barbalha, e ainda tirar um saldo de -7, ou seja, é algo assim praticamente impossível, principalmente na situação técnica em que o time do Barbalha se encontra. Demonte Tenório, para finalizar, eu acho que o Anderson disse tudo na pergunta ao jogador do Barbalha. O Barbalha tinha um jogo na mão e acabou permitindo a virada do Maracanã, Demonte. De fato, Marco Valério. E há um detalhe, por exemplo, sexta-feira agora, o Barbalha pega um Floresta motivado que tem 3 pontos e está numa briga direta ali. Tem o Fortaleza, que eu consideraria o primeiro do grupo, posso até
dar a mão à palmatória depois, mas o Fortaleza se encaminha muito bem no sentido de ser o primeiro desse grupo e ficariam as brigas aí, Maracanã, Floresta e Caucaia. O Maracanã foi agora a 7 pontos e isso aperta o Floresta, Marco, para fazer com que o Floresta consiga pelo menos chegar a 6 para encaminhar a sua classificação. E isso é fator preocupante para o Barbalha. O Floresta que joga em casa sexta-feira, ele não vai querer perder esse jogo, né? De maneira alguma, porque ele está numa briga direta, até porque atrás do Floresta está o Caucaia, também com 3 pontos. Eu diria até que esse jogo de amanhã, Floresta e Horizonte, não tem nada a ver com Barbalha, mas até que pode ter. Porque se o Floresta vencer, é evidente que dá uma tranquilidade maior ao Floresta, porque se perder complica mais ainda, dá uma tremenda pressão para a equipe, para cima da equipe do Floresta. Eu saio daqui, Marco Valério, da Arena Romeirão, convencido de uma coisa, de que o Barbalha ele só consegue fazer um bom primeiro tempo. No segundo tempo ele não se encontra. Eu não sei que diabo está acontecendo com esse time do Barbalha. Porque contra o Caucaia, ele fez um primeiro tempo razoável, tirando aí da estreia aquele desconto que normalmente se dá. De forma que o Barbalha ainda fez um razoável primeiro tempo e acabou na etapa complementar, permitindo a virada do Caucaia. Contra o Fortaleza, ele fez um bom primeiro tempo. O Fortaleza só venceu por 1-0. No segundo tempo, o Fortaleza ganhou por 4-0. Ele não conseguiu absolutamente nada em termos de desempenho. Aqui não foi diferente. O time do Barbalha, ele abusou de perder gols na etapa inicial. E eu pontuaria aqui o Júnior Santos, aos 45, cara a cara com o goleiro, para mim a melhor chance. O Jacó, cara a cara também com o goleiro numa jogada individual aos 21 minutos. O Henrique Marinho, de cabeça, aos 7, obrigou o goleiro do Maracanã a fazer uma grande defesa. E ainda tivemos o Júnior Santos cobrando uma falta, o goleiro também fez uma boa defesa. Então, 1, 2, 3, 4 chances reais de gols no primeiro tempo. Viemos para a segunda etapa, o Barbalha ameaçou com o Jean, que chutou por cima, aos 16 abriu o placar. Me parece que o Barbalha achou que a parada estava decidida. Deu essa impressão dentro de campo. Ele ficou cozinhando o galo, cadenciando o jogo. O que o Barbalha fazia dentro de campo, fora de campo, o Márcio Alan fez também. Botou um time um pouco mais atrás. O recado dado pelas alterações que ele fez, eu até imaginei uma coisa, que seria buscar atrair o Maracanã e dar liberdade para jogadores de velocidade como esse Jacozinho. O Jacozinho saiu, foi contundido, e o Barbalha perdeu o ímpeto. Numa besteira do Henrique Marinho, o Maracanã fez o gol de empate, e eu acho que ali foi crucial mesmo, para que o Maracanã ficasse à vontade dentro de campo e deixasse atordoado o time do Barbalha. Definido aí pelo próprio jogador, que joga a responsabilidade em jovens atletas. Talvez nem seja assim, mas o fato é que o time do Barbalha, no segundo tempo, acabou mais uma vez não correspondendo. E aquilo que eu falei, eu retiro. Os 3 invictos, eles vão continuar, porque o Maracanã acabou virando o jogo. É lamentável, né? Vamos ver o que dá contra o Floresta, mas o Marco já fez aí a pontuação matemática que faz com que a gente acredite que só um milagre mesmo, viu, Marco?
Tá legal, opinião final do Demontier Tenório, finalizando aqui mais um futebol show do nosso timaço da Vale FM. Agradecer ao nosso querido JF do Plantão Esportivo, também Anderson Luiz, Matheus Ferreira, Demontier Tenório, um grande abraço desse amigo de vocês, Marco Valério. Chegando agora o programa Cotonete, Milene Moraes, DJ Jorjão, colocando todo mundo para dançar aqui na Vale FM. A todos um ótimo final de semana. Até segunda no programa